Olá, muito bom dia, aquele abraço. Estamos começando mais uma edição do TVI News aqui pela TVI canal 24.2 da sua operadora TV Cabo para o sul da Bahia. Muito obrigado principalmente a vocês das duas maiores cidades, Itabuna e Ilhéus. Eu quero agradecer também a quem já baixou o nosso aplicativo na loja de Androids, gratuitamente, TVI Play Brasil. Aí você leva a TVI na palma da sua mão, onde você quiser, quando você quiser assistir, tá certo? TVI Play Brasil, não esqueça. Bom, nós estamos agora ao vivo também pelas redes sociais. Estamos no YouTube, na página TVI Oficial, onde você pode compartilhar agora esse programa, as entrevistas, com amigos, com parentes, com vizinhos, colegas. Espalhe essa ideia por aí. É a TVI Online, On Demand, tá certo? Estamos também ao vivo no Facebook, na página TVI Play Live. E você também pode interagir com a gente aí no Facebook mesmo e também no YouTube. Mande sua mensagem para cá que a gente vai divulgar. Você também pode participar do nosso programa através da rede social WhatsApp, Você pode pegar o nosso número aí do WhatsApp e mandar sua mensagem de vídeo ou de texto. E também vamos divulgar aqui no programa. Seja repórter por um momento aqui na TVI, se tem um problema aí no seu bairro, na sua rua, no trânsito, onde você estiver, você registra aí com seu celular, de preferência na horizontal, e manda o vídeo para cá que a gente vai divulgar, tá certo? É a TVI mais interativa do que nunca. Bom dia, Bárbara Oliveira. Bom dia, Barbosa. Bom dia, Toné. Bom dia a todos que estão acompanhando o TVI News. Bom dia, jornalista Maria Antonieta. E o PQP, Toné? Bom dia, Barbosa. Bom dia, Bárbara. Bom dia a todos. Tem PQP? PQP é a fome zero. Vamos zerar. Quero ver se vai. É isso aí. Ontem... Já vi esse filme. Ontem esteve aqui na cidade o governador em exercício, o Geraldo, Geraldo Júnior. Geraldo Júnior, que veio aqui para divulgar essa campanha, esteve no teatro com o prefeito, com seus assessores, e a gente vai comentar isso aqui no programa de hoje, daqui a pouquinho. Vamos falar também sobre a viagem do presidente Lula e sua comitiva, e grande comitiva, hein? Inclusive o deputado da região, o Neto Carleto, que tirou até foto, pousou ao lado do presidente Lula numa poltrona do avião, que está indo à China. E comitiva essa que está dando o que falar nos bastidores, porque tem muito deputado enciumado, principalmente com tanto Neto Carleto quanto outros deputados que foram a essa comitiva e estão ali pousando ao lado do presidente, e muitos ficaram aqui no Brasil sem chance de ir, A gente vai falar sobre essa ciumeira. Dizem que o pior ciúme que existe é ciúme de homem, Então... um homem ciumando de outro homem, então é complicado, A gente vai falar dessa ciumeira que está rondando o PT. Ontem já falávamos aqui, sobre a possível escolha de Lula para o Supremo Tribunal Federal na vaga do Lewandowski, do seu advogado. Isso também não está repercutindo bem, nem no meio jurídico e nem nos próprios aliados do presidente, ou pelo menos alguns deles, que acredita que não seria uma boa escolha, Não que o advogado não seja capaz, ele é muito capaz, ele preenche os requisitos, para ser um ministro do Supremo. Quais são esses requisitos? Notável saber jurídico, e um passado ilibado. Então, segundo comenta-se, esse advogado tem esses requisitos, mas não seria uma coisa decente, digamos assim, o presidente nomear o seu próprio advogado. Dizem que isso aconteceu lá nos idos de 1940. A Antonieta deve saber mais dessa história e a gente vai falar disso também no programa aqui de hoje. Temos mais assuntos aqui, Bárbara? Sim, Barbosa. Temos entrevistados hoje, o Fábio, que ele é protetor dos animais. Ele vai falar um pouco como é que está acontecendo aqui em Itabuna com os animais abandonados. Temos também hoje o Coronel Serpa, tenente coronel da Polícia Militar da Bahia, que vai também conversar com a gente sobre temas de segurança, sobre os homicídios, enfim, e outros temas que Barbosa vai abordar aí. São homicídios no trânsito, A gente vai falar das mortes no trânsito ali naquele trecho da BA-001 em Ilhéus, que é competência, a gente sabe, da Polícia Rodoviária Estadual, mas o setor de trânsito aí do Estado já fez o que tinha que fazer.
colocou ali lombadas eletrônicas, ou seja, radares que medem a velocidade dos veículos para evitar acidentes. Mas ainda assim está tendo um abuso, principalmente por parte de motociclistas que temem não respeitar a sinalização, até porque eles dobram a placa, cobrem a placa, né, e não são pegos por radares. E essa semana teve mais um acidente com morte, com vítima fatal, né? Teve uma morte de um rapaz que estava numa moto naquela localidade. Então, a gente quer ouvir do coronel, né, qual é a medida que o Sutran de Ilhéus pode tomar, mesmo sabendo que é um ABA, mas que está num perímetro urbano e que ali trafegam os ciclistas, moradores ali do Nelson Costa, daqueles bairros ali adjacentes que vão à praia ali todos os dias e, né, transitam naquela pista. Além do mais, existe uma faculdade ali que é bem movimentada também, foi onde a moça morreu, né, Toné? Recentemente, aquela estudante de odontologia. Ranitla. Ranitla. Né? E que ainda causa... mesmo trecho, né? É no mesmo trecho, aquele mesmo trecho. O Jardim Atlântico ali. A gente vive numa sociedade que a gente não pode conviver com coisas boas, né? Se melhora o asfalto de uma rua, aí tem que botar quebra-mola porque tem os idiotas que querem passar da velocidade. Aí a gente tem que conviver com quebra-mola, quer dizer, a gente sai do buraco para entrar na lombada. Né? Aí é o buraco ao contrário, porque quebra carro, arrebenta carro. Essa semana eu conversei com vários motoristas de aplicativos aqui na cidade e todos eles falaram a mesma coisa, não aguenta mais consertar carro. Quando não é buraco, é quebra-mola. Aí tem que consertar a suspensão do carro, que tem várias peças ali que quebram com facilidade em quebra-mola mal feito, e buraco, que é bieleta, né, e as buchas que ficam ali na suspensão, que são chamadas de pivô, né, e outras que quebram com frequência. Aí para trocar todos esses componentes da suspensão e pagar o mecânico, no mínimo, 600, 700 reais. Isso dependendo do modelo do carro. Se for um carro mais caro, chega a 1.500 reais. E ninguém aguenta mais, porque o lucro que você ganha como motorista de aplicativo, você paga na oficina. Está todo mundo revoltado, hein? Inclusive ontem, Toné, nós comentávamos aqui, né, sobre uma pesquisa que foi divulgada, nós mostramos a pesquisa aqui, e o prefeito aparece em segundo lugar, e depois de pancadinha. E o trânsito também é uma das coisas que ele está pecando, que pois até hoje plantou a Zona Azul, tem série de coisas. Pois é, e não é só a Zona Azul não, viu? A questão também... Um setor muito deficiente. Sinalização. Municipal. Eu acho que a Secretaria de Trânsito está trabalhando contra o prefeito. Eu já disse isso aqui desde o início, né? Já convidamos o Thales até para vir aqui, o secretário, mas ele está se esquivando. Tá também muito ocupado, né? Também falar o quê, né? Eu no lugar dele também ficaria até com medo de dar uma entrevista. Vai falar o quê? Se ele não fez nada, eu estou dando oportunidade, né? Para ele vir aqui e falar o que é que ele está fazendo. Ele não quer porque não tem o que falar. Então a gente lamenta isso, né? Porque a Itabuna já teve Secretaria de Trânsito bem atuante, né? Já tivemos aqui o Coronel Serpa, tivemos o próprio Capitão Azevedo. Capitão Azevedo, né? Tivemos aí também o Roberto José, que uma vez ficou na Secretaria de Trânsito e fez um bom trabalho. Enfim, é uma pena, a gente lamenta que o Thales, né, não esteja sendo competente nesse cargo aí de trânsito de Itabuna. Outro dia ele fez uma limpeza aí num ponto de ônibus, teve gente até que pensou que trocou, né? Porque não limpava há anos. Aquele ponto que o ex-prefeito fez aí, né? Que era para a empresa de ônibus fazer, eles não fizeram. Aí o prefeito Fernando Gomes chegou a fazer em alguns lugares aquele ponto com estrutura metálica, né? Um ponto melhor, mais resistente. E aí estava sujo, ninguém limpava isso aí há mais de 4 anos. Aí o Thales foi lá, mandou limpar. Rapaz, teve gente que pensou que trocou. Acho que até o Denilton postou lá na internet, trocaram o ponto de ônibus. Eu falei, não, isso aí foi só a limpeza. Mas não fez em todos. Ali na rodoviária, depois da rodoviária, na Amélia Amado, tem um ponto desses ali que está horrível. Inclusive jogaram lixo em cima do ponto de ônibus. Olha que absurdo. O pessoal não se contenta nem botar o lixo fora do lugar, não. Já está botando em cima. O povo também, a população não colabora, né? Rapaz, é difícil, viu, Toné? Tá difícil aqui. Além da incompetência, da negligência do poder público, a população também não colabora. E Ilhéus está pior ainda, até por ser uma cidade turística. Ilhéus está muito mais imunda até do que Itabuna. A gente faz aqui esse apelo à Prefeitura de Ilhéus, que cuide melhor da sua cidade, né? É uma cidade turística. E quando chove assim fica terrível, porque junto o lixo com aquele clima de tristeza, porque cidade de praia só é bonita, né, quando ela tá com sol, né?
quando você está chovendo, aí você fica observando os detalhes mais ainda. E todo lugar que você passa tem entulho, tem resto de construção, lixo, palhas de coqueiro misturada com lixo, vegetação. Rapaz, um absurdo, viu? Ilhéus ganhou tanta obra de presente do governo do estado, né? Podia manter com carinho. Aquela pista ali que eu falei, da 001, né? Que foi dada de presente aí ao povo de Ilhéus, já está começando a deteriorar, né? Já tem lugares criando buracos, né? Falta de manutenção. Falta de manutenção. Aquela pista marginal ali do Nelson Costa, do outro lado da praia também, já está precisando de cuidado. Quer dizer, eles vão deixando acumular os problemas para depois tentar resolver. Podia já ir cuidando antes, né? Fazendo uma manutençãozinha preventiva. O custo seria menor, né, Barbosa? O custo seria menor, muito menor. Mas é isso, né? Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre o trânsito aqui, da de Ilhéus, né? Com o nosso amigo Coronel Serpa, que vai falar aí sobre... o superintendente da Sutran, lá é a Superintendência do Trânsito. Exatamente. A gente quer saber como é que anda aí, né? Não só o trânsito, mas também o transporte de Ilhéus, o transporte coletivo lá, que está igual de Itabuna já, viu? Os ônibus estão quebrando e lá é um lugar... Lá solta porta, solta pneu, o ônibus bate sem freio. Bate no barranco. Em barranco para não... Não, porque Ilhéus é diferente de Itabuna. Ilhéus tem muita ladeira, né? Ali a Conquista, por exemplo, tem ladeiras perigosíssimas. Um carro pesado desse, falta freio lá, desce desembestado. E ali, pelo menos, o motorista foi inteligente e colocou escorado ali no barranco. Senão tinha descido ali, tinha feito várias vítimas, né? Uma tragédia. Mas é isso aí, vamos para frente, né? Bom, eu até gostaria de saber se o Roberto José hoje participa aqui do programa com a gente. Daqui a pouquinho a gente vai confirmar. E temos hoje também a participação do Gustavo, de Vitória da Conquista. Mas por hora vamos conferir como vai ser o tempo hoje em Itabuna, Ilhéus e algumas das principais cidades aqui da Bahia. Nós estamos aqui no estúdio com a presença do advogado Fábio Loureiro da Silva Rocha, ele que está lançando um livro, Proteção Animal e Reflexos do Mercado Veterinário, né? Tá aí a capa do livro para você conferir, né? Esse livro é da editora Juruá, né? Juruá, não é isso? Bom dia, mesmo. Fábio, prazer tê-lo aqui, obrigado por ter vindo. Bom dia, eu que agradeço o espaço. A editora é a Juruá. E esse é o reflexo, né, o resultado de uma pesquisa feita aqui na UESC, no mestrado de Economia Regional e Políticas Públicas. Ok, inclusive o título, quer dizer, o subtítulo aqui, né, As Políticas Públicas e o Terceiro Setor do município de Itabuna, Bahia, sob análise interdisciplinar. Bom,
eu queria que você começasse falando aqui, né, que está logo nos primeiros capítulos aqui do livro, sobre essa questão dos direitos, né, o histórico legal da proteção animal no Brasil. Como é isso? Como é que funciona isso, né? Vocês que pesquisaram, você que estudou esse assunto, como é que funciona isso no Brasil, na prática? Bem, a gente parte lá do século XVI de uma completa omissão legislativa, né? As leis de proteção animal no país só tiveram abrangência maior a partir do século XX. Então, durante esses séculos de omissão, a gente não tinha um regramento que protegesse os animais. Certo. Um marco histórico para a proteção animal é a Constituição de 88, no artigo 225, inciso 1º, a proteção do meio ambiente como um todo, e no inciso 8º, ou 7º, se não estiver enganado, uma proteção mais direcionada aos animais. A partir disso, nós temos a Lei 14.064, de 98, que é a lei que disciplina sobre crimes ambientais. E, recentemente, há cerca de 5 anos mais ou menos, a pena sobre os casos de maus tratos foram aumentadas, né? Foi inserido um inciso 1A no artigo 32 dessa lei, e hoje maus tratos de cães e gatos têm uma pena maior. Há uma crítica em relação a isso pela diferenciação em relação aos animais, né? Por que só cães e gatos, sendo que os maus tratos podem acontecer com outras espécies. Eu já vi também. com jumento, com cavalo, né? Exatamente. Então, na parte de legislação, é possível dizer que houve um avanço lento e gradual, assim como o ideário da sociedade também. A discussão da proteção animal é antiga. No livro há um direcionamento desde a Grécia Antiga sobre o pensamento de Aristóteles até chegar a pensadores modernos, como o caso de Peter Singer, né? Então, conforme houve essa evolução de proteção, né, o ideário da sociedade passou a integrar mais os animais no meio social, a legislação também vai acompanhando isso. Mas, sendo objetivo e falando sobre a prática, eu visualizo que o que falta, principalmente no âmbito municipal, são órgãos especializados para lidar com essas questões. Eu não acho que a polícia, por exemplo, seja o objetivo principal dela lidar com esses casos, né, tendo tantos outros problemas urbanos para lidar. Até porque eu, particularmente, não vi até hoje ninguém ser preso por maus tratos de animais. Eu não vi, né? Pode até existir em algum lugar aí, mas eu não vi. O que acontece é que a pena ela é baixa, né? É uma pena que pode começar com reclusão, se eu não estiver enganado. A pena de quanto? Acho que até 5 anos, se eu não me engano. Penal não é a minha área, apesar de eu ter estudado para colocar no livro. Mas o que acontece com essas penas mais baixas é que há uma possibilidade de progressão. Então, você acaba convertendo isso em outras penalidades, ou administrativas, ou pagamento de multa, alguma coisa nesse sentido. Bom, eu queria te perguntar o seguinte, Itabuna hoje, você fala aqui de políticas públicas, né? Itabuna hoje não tem zoonoses, né? Já houve uma zoonose. Não tem? Tá tendo? Desculpa, porque tem? estava abandonada recentemente, né? Continua abandonada O também. teto estava caído, tinha uma série de problemas, né? Então ela não funciona contente. A gente Alguém vê aí... teve lá, entrou por um buraco para levar ração para os animais. Rapaz. Foi. Um muro caiu, não consertaram até hoje, tem um buraco lá. É estranho, né? E nós temos aí, todos os dias, estamos registrando animais soltos aí, cavalos, cabras, bodes, soltos aí nas ruas da cidade, nas avenidas principais, ali perto da rodoviária, a Nova Itabuna. A Nova Itabuna, inclusive, já é recorrente depois de um acidente grave que tirou a vida de 2 pais de família, né? E continuam os animais soltos lá. Então, eu queria saber do advogado, né, Fábio Loureiro, que providências podem ser tomadas junto ao município para que ele seja obrigado a fazer parte disso, né? Ou seja, quais são essas políticas públicas que você destaca aqui no livro e que Itabuna está fora e tem que fazer parte disso? Veja, eu inseri políticas públicas no livro e eu parto de um princípio, seguindo um autor chamado Thomas Birkeland, que as políticas públicas são ações ou omissões que podem ser implementadas por atores públicos e ou privados. No município, o estudo demonstra isso, há uma forte presença dos particulares. Então, são as ONGs, as protetoras, até mesmo as empresas do mercado veterinário são atuantes nisso, mas a gente tem uma completa omissão do Estado, no caso aqui do município. A Lei Orçamentária de 2021, por exemplo,
o que eu encontrei tinha uma previsão de orçamento de R$81 mil para o ano de 2021 para cuidar de zoonoses, gestão de pessoal e todos os gastos do órgão. E a lacuna principal dessa pesquisa é justamente a parte pública, porque apesar de convidados, ninguém quis participar da pesquisa, não responderam e-mails ou perguntas. Eu apresentei um questionário com cerca de 50 questões para poder dialogar com os outros núcleos da pesquisa, terceiro setor, mercado veterinário, professores de medicina veterinária, e isso não foi feito por parte do poder público. Então, eu acredito que só resta pressão popular nesse sentido, já que não visualizo que uma ação judicial contra o município dê algum resultado prático rápido. Então, eu acredito que a sociedade organizada, que já ocupa o espaço, ocupa essa lacuna do município em relação à proteção animal, deve se mobilizar para poder cada vez mais pressionar as autoridades locais na consecução de promover o controle de zoonoses, por exemplo. É uma questão também de saúde pública, isso também está demonstrado com os coletados das professoras de medicina veterinária. Doutor Fábio, né? O senhor acompanhou, fez alguma pesquisa de campo assim para produzir o seu livro, em que você viu, presenciou, né, situações de maus tratos, porque tem muita, né? E às vezes um vizinho ou alguém que vê os maus tratos ali, às vezes do animal, às vezes de cachorro, às vezes de animal doméstico, né, a maioria das vezes. Se você acompanhou algum caso desse que você possa mencionar. Bom, essa pesquisa começou em 2020, então nas 2 primeiras semanas do mestrado veio a pandemia. Então essa foi uma grande dificuldade, eu tive que readaptar a pesquisa. Os dados foram coletados através de entrevistas, então eu separei por núcleos, entrevistei protetores, ONGs, pessoas que empreendem no mercado veterinário, professoras da UESC de Medicina Veterinária, e abri um formulário online para os tutores, e através disso eu consegui relatos de maus tratos. Eu pessoalmente não vi, mas eu tenho um dado interessante através do núcleo dos tutores, que é o seguinte: cerca de 50% dos participantes viram maus tratos e metade ou pouquíssimos fizeram denúncias. E durante as entrevistas do núcleo do terceiro setor, as protetoras e as ONGs falaram que há um receio de reprimendas, né, das pessoas que fazem as denúncias, né, porque muitas vezes elas denunciam as ONGs, isso também está na pesquisa, as pessoas procuram mais as ONGs de proteção do que a própria delegacia. Essa denúncia é direta à delegacia? Exatamente. Eles procuram mais as ONGs do que a delegacia. E há um entrave nisso, porque a ONG pode até levar para a prefeitura, ou para a delegacia, mas eles pedem algum indício e às vezes a ONG não tem isso. Então precisa da pessoa que viu o fato acontecendo ir lá relatar. E é nesse momento que a pessoa não quer aparecer. Não quer se meter, né? Exatamente. E isso é um entrave para as ONGs, segundo o relato de uma das protetoras, inclusive. Você, inclusive, destaca aqui no seu livro, né, esse terceiro setor como muito importante, né, hoje. Como é que você diria hoje, dentro dessa pesquisa, como é que está o terceiro setor, né, desse segmento aqui no sul da Bahia? Olha, eu não posso falar exatamente da região sul, né, não, mas especificamente Itabuna, né? daqui, porque a pesquisa está restrita ao município de Itabuna. É precário, é bastante precário. Algumas ONGs me apresentaram a informação de que tem um passivo de cerca de 15 a 20 mil reais por mês para custear, porque a dinâmica do terceiro setor viu um caso, elas são mulheres, isso deve ser dito. As ONGs? ONGs e protetoras, todas mulheres. E cuidam de aproximadamente, nesse período da pesquisa, de 930 animais, o que dá mais ou menos aí uma média de 60 animais por pessoa envolvida no terceiro setor, e que resgatam os animais e contam com a boa vontade e colaboração da sociedade para custear cirurgias. Muitas vezes o animal está atropelado ou precisa de uma castração, né? Castração é um problema fundamental para ser resolvido, porque a zoonose não faz isso mais, já teve um programa Não faz aqui, mais. Não faz. Há uma demanda muito grande, né? Inclusive, durante as entrevistas com as professoras de medicina veterinária, elas me explicaram isso, o relato está no livro também, falando que os animais vão se reproduzir conforme uma progressão geométrica, né?
Então, um aumento muito considerável dos animais nas ruas. Então, há a questão financeira, a precariedade do próprio abrigo, da estrutura, que são, na maioria das vezes, ou todas as vezes, são feitos de forma improvisada, em terrenos ou em casas que são adaptados para colocar os animais e que estão superlotados em maioria. Então, é uma condição precária e esse terceiro setor desempenha uma função social que está relacionada à saúde humana também, à saúde pública, porque elas fazem o controle desses animais no espaço urbano. Então, a partir disso, há uma relevância no trabalho delas que dialoga frontalmente com os interesses da coletividade. Então, o terceiro setor age com a função pública sem o reconhecimento do poder público local, sem o apoio financeiro, o que dificulta as coisas. Então, são pessoas assim que estão extremamente cansadas e desgastadas. O lado psicológico, eu até perguntei para as protetoras como é que fica, porque elas têm que lidar com várias situações, ameaça quando tem que resgatar algum animal. Então, é realmente uma situação precária aqui no município. Agora, veja bem, esse negócio de você criar o animal, no caso do cachorro, só para procriar, só para vender os filhotes, para comercializar. Eu tenho na minha rua exemplo horrível disso. Os cachorros não saem para lugar nenhum, não vê a luz da rua. Só vai para um banho, uma tosa e volta no pet. Só para comércio. Isso não pode ser fazer uma denúncia, não? Isso é correto? Porque todo mundo, qualquer pessoa pode criar uma fêmea lá com um casal só para vender, só para venda. É um absurdo que eu fico num cubículozinho fechado, às vezes no fundo da casa, mas só com esse objetivo, com essa finalidade de comercialização dos filhotes. Essa questão ela é muito interessante, ela está no livro também. Eu decidi inserir isso porque é uma lógica de mercado. Então, são produtos. Não é animais de estimação, é animais de comércio. Exatamente. E geralmente são animais caros, né? Eles comercializam. Então, eu levanto até essa questão no livro sobre o que nós vamos aplicar na devolução de um filhote, por exemplo, se é o Código de Defesa do Consumidor. Nós vamos tratar esses animais que têm interesses próprios dessa maneira, como mercadoria, porque se o animal ele está doente, provavelmente a pessoa que comprou vai devolver o animal. Eu não estou discutindo em si o afeto que a pessoa que compra o animal tem pelo animal, mas sim a industrialização e a reprodução desses animais. Dito isto, na pesquisa eu conversei com as professoras, não é uma coisa que, por exemplo, a medicina veterinária regulamenta, não há legislação. Não tem regulamentação sobre isso. Não tem regulamentação, mas tem os pontos negativos que eu abordei também na pesquisa. Por exemplo, as fêmeas são colocadas frequentemente em gestação, é uma coisa prejudicial, elas podem vir a óbito, inclusive. As professoras explicaram isso nas entrevistas. E as participantes confirmaram todas, não teve uma voz dissonante nesse sentido. Não há regulamentação em relação aos criadores. Existe um projeto de lei em tramitação que está parado, mas que visa regulamentar esses estabelecimentos. Eu tenho um posicionamento contrário a isso, porque a dinâmica de mercado aplicada aos animais de estimação pode gerar essas distorções e não atende, na minha visão, o interesse do animal. Tem uma discussão interessante no livro que uma das professoras até fala, olha, talvez seja melhor regulamentar, porque pelo menos a gente vai ter um regramento. Mas aí eu tenho um contraponto que e a prática? Como é que vai ser feita a fiscalização dos estabelecimentos, né? Como é que a gente vai cadastrar isso? Como é que vai identificar? Outras questões a gente Mas não aí consegue. eu estou falando, não é só o estabelecimento, estou falando já é um particular. Mas é exatamente isso. Seria para regulamentar os criadores e criadouros. Isso. Então, há até uma discussão no livro que é sobre isso. Mas se a gente cria animais para o abate, como é que a gente não vai criar para afetividade, né? E, no meu ponto de vista, é nivelar por baixo. Porque a gente não pode atribuir essa dinâmica a esses animais por uma lógica de mercado. Então, veja, há também um perfil, um direcionamento social nisso, que é ter o animal de raça. Geralmente é isso, o meu animal é de tal raça. E tem dados na pesquisa que pessoas que declararam até 2 salários mínimos compraram um animal de mais de R$1.000. Esse comércio é dinâmico. Exatamente. E é altamente lucrativo. Exatamente. Então, é uma zona cinzenta do ponto de vista da legislação, porque não tem a regulamentação, enquanto isso
vão acontecendo os casos. Existe a possibilidade ainda do animal, quando não procria mais, ser abandonado. Há relatos de ONGs sobre isso também, falando que o animal, quando não serve mais para essa dinâmica de mercado, ele é descartado como uma peça de máquina. E até porque, viu, doutor, é o seguinte, quando é um estabelecimento mesmo, que tem CNPJ, tudo, uma coisa certa, legalizado, ele pode dar garantias, ele pode dar tudo sobre o animal, mas o particular, se não tiver isso, como o senhor falou aí, compra um animal desse, um animal, quer dizer, uma raça muito lucrativa, uma raça fina, luxuosa. Aí, mas o particular não tem, às vezes, essa garantia e não tem isso para apresentar para o comprador. E fica como? Aí, como você falou, vai devolver. Vou devolver, porque não é de raça. Eu comprei como se fosse de raça e não é. E aí, fica como? Vai reclamar a quem? É exatamente a situação. E o que acontece? Hoje, na legislação, os animais são semoventes. Existe um projeto de lei que é o PLC, o projeto de lei da Câmara 27 de 2018, que parou esse projeto, que visava alterar a natureza jurídica dos animais, né? O artigo 82 do Código Civil dispõe que o animal ele é um semovente. Semovente? Isso, semovente. É como se fosse um objeto que se movimenta por vontade própria. A grosso modo seria isso. Esse tipo de definição jurídica não atende à natureza essencial do animal. Mas, em contrapartida, a gente sabe que existe o lobby da pecuária, por exemplo, que essa modificação na legislação poderia impactar nesses ramos econômicos, né? Então, talvez, por isso, o projeto não foi adiante, né? Então, a lógica que a senhora me apresenta seria exatamente na compra de uma mercadoria, não na compra de um animal que tem os seus interesses próprios, né? Então, e a gente tem outras questões também. É uma venda de mercadoria. Nós vamos aplicar o ICMS nesse caso também. Como é que vai ficar a arrecadação tributária? Vai regulamentar? Assim, é uma questão que não é tão simples assim, né? Esses particulares, me parece que a senhora se refere a um ramo mais informal, não é? Muito informal. Muito informal, assim, que não é um estabelecimento. Agora dizem que é de raça. Agora, como provar se tem pedigree ou não tem? Exatamente. Você vai saber. Existe uma sociedade, acho que é a Sociedade Brasileira de Sinofilia, isso eu aprendi com uma das professoras que foi entrevistada também, que é para medir, por exemplo, o tamanho da orelha, pode dizer se é uma raça no caso mesmo, eu tenho pincha. Sim. Mas a minha eu sei que não é mestiçazinha. Mas eu tinha um que era de raça mesmo. Então, mas ninguém nunca me deu nada. Me deram de presente, foi doação, eu não comprei. Mas aí, esse aqui mas essa não é. Gente que tinha conhecimento. Você tem algum documento para provar? Eu digo, eu não tenho nada. Porque quando tive os filhotes, aí eu doei. Eu não vendia não. Eu tenho um animal por estimação, por gostar de animal. E não para comercializar. Mas no caso desse comercialismo, eu acho ilegal. Eu acho isso, inclusive, é muito ruim para a pessoa que compra. Que compra uma coisa com um produto como se fosse verdadeiro e é falsificado, é falso. Aí compra, às vezes, compra até um cachorro no caso de um cachorro, uma coisa pequenininha. Aí diz que é pincha, não sei o que, chihuahua. Quando você vê, cresce demais. Não, era número 1, agora não, já tá número 4, já tá muito grande. Eu comprei é problema. Não, tem vigarista em todo setor, tem gente, né? que compra, e pensa, Barbosinha, aí cresce, o bichinho cresce. Gente, mas eu comprei a número 1, não, mas essa é número 4, número 5, nem tem mestiço, não é nem o que o senhor tá pensando. É difícil. É difícil. A pessoa, como é que a pessoa vai saber? Vai lá, né? Isso implica justamente no lado da fiscalização. Porque pode regulamentar... E o comprador exigir um documento. Exatamente, mas essa regulamentação vai ser feita através de quem? De uma agência reguladora do Estado? O Estado vai criar uma agência reguladora para criadores? Eu acho difícil, né? Eu acho que para quem tem o estabelecimento, quanto mais na informalidade eles estiverem, melhor. E pior para os animais, porque a gente não sabe como é que esses animais estão vivendo lá. Agora, só um minuto, Bárbara. Vocês fizeram pesquisa em Itabuna, né? Onde 94,8% que responderam essa pesquisa afirmaram ver em algum momento vários animais soltos. Então, Itabuna realmente, né? Quer dizer, a gente vê de forma
aleatória aí na rua, né? Mas isso foi transformado aqui num dado científico, né? Uma pesquisa onde comprova que animais estão na rua o tempo todo, né? E todo tipo de animal, né? Como eu disse aqui, cabras, cavalos, bois. Existe uma maneira por exemplo, a gente está falando de animais, aí se pensa muito nos pets, né? Cachorro e gatos. Pequeno porte, né? Pequeno porte. Mas os animais que valem mais, como bois, por exemplo, eu já vi vários bois e vacas nas ruas. Aqui tem currais urbanos. A prefeitura não está fazendo a parte dela de recolher esses animais, nem de multar os proprietários. Uma ONG dessa pode recolher esses animais, abater num frigorífico e distribuir essa carne para os pobres? Alguém podia fazer alguma coisa, né? Isso seria legal fazer isso? Porque está na rua, né? Eu imagino que não seja legal, porque o Código de Posturas daqui do município prevê a retirada desses animais através do centro de zoonose e a aplicação de multa ao proprietário. A zoonose não está funcionando, né? É exatamente isso. Mas nesse ponto em que há uma exigência legal, porque mesmo que não esteja funcionando, o órgão é criado no município. Ele pode não estar funcionando. Então, eu acho que seria ultrapassar demais a linha do que o terceiro setor, inclusive, pode fazer. Porque, primeiro, que eles não estão conseguindo nem lidar com os animais de pequeno porte. Né? Então, até acontece casos das ONGs irem até cavalos que não aguentam mais, as carroças estão lá no chão já para morrer, e as ONGs vão lá e cuidam do animal no local. Porque não tem condição de pegar o animal, levar, e não tem local para botar, né? Exatamente. Então, eu acho que seria pouco viável para as ONGs recolher os animais, né? Nem entro na questão de abater os animais em si, que aí já é uma questão que eu até trago no livro, porque deve-se dizer uma coisa, que essa proteção animal aqui do livro, ela é voltada aos animais que são os pets, que são cães e gatos, que no começo eu até falei que há essa distinção, né? Mas eu trago também a visão da industrialização e comercialização dos animais para fins de abate. Eu falo sobre isso também no livro. Mas, especificamente aqui, as ONGs e as protetoras se voltam mais aos cães e gatos, né? Mas a realidade é essa. Eles não têm o suporte, não têm a estrutura para atuar além. Eu acho que até fazem muito mais do que realmente podem, fazem mesmo por amor à causa, aos animais. Não conseguem deixar nenhum animal para trás e acaba gerando essa... Mas esses animais de carroça, isso já devia acabar. Itabuna não tem mais, não se permite mais uma metrópole dessa ter carroça no meio da rua. Me desculpe, porque eu sei que é um meio de vida. Eu sei que para esses carroceiros, eu conheço muitos antigos ainda. Faz pena, né? Tem muita dó de ver aqueles bichinhos, aqueles burros. Isso é maus tratos também com animais. Isso eu não sei se tem uma fiscalização, se tem uma legislação própria. Eu não sei para coibir, mas não tem mais condição de ter carroça. Então, salvo engano, lá para os anos 90, não sei se, não me lembro quem foi o prefeito, né? Mas chegou a se proibir carroças na rua Itabuna, no centro da cidade, né? Que antigamente tinha aquelas carroças que faziam o transporte de material de construção. Ainda tem, Barbosa. Mas foi proibido. Eu me lembro que foi proibido. Essa carroça causa dano à saúde do animal. Eu acho. Muito, é maltrato. Eu vou aproveitar aqui, me permita, viu, Loureiro? Claro. Fábio Loureiro. Eu vou conversar aqui rapidamente com o Coronel Serpa, que hoje responde pelo trânsito de Ilhéus, mas ele foi um excelente coordenador de trânsito em Itabuna também, né? Coordenou aqui a CETRAN. E eu vou até aproveitar e perguntar isso para ele, né? Sobre essa questão de carroças na rua, tanto Ilhéus como Itabuna. Coronel, muito obrigado por o senhor ter aceito o nosso convite, né? E o senhor está aqui participando do programa. Bom dia. Bom dia, Barbosa. Bom dia, amigos da TV News. É importante estar aqui participando, né, dessa conversa, né, franca e aberta. E estou sempre disponível, né? Eu estando aqui hoje na Sutran, né, que é a Autarquia de Transporte e Trânsito de Ilhéus, mas residindo em Itabuna, né? Conheço aí os problemas de Itabuna, já fui secretário, já comandei por 7 anos a Polícia Rodoviária Estadual, já fui do 15º Batalhão. A gente tem aí, já fui aí da Secretaria, né, de Transporte e Trânsito da cidade, tem uma expertise aí na área.
que eu falei aqui há pouco, né? Além de ter sido um excelente secretário de trânsito aqui em Itabuna, deixou saudade, porque hoje, infelizmente, rapaz, o Thales não está fazendo um bom trabalho, né? Mas, secretário, primeiramente eu queria que o senhor participasse dessa roda de conversa aqui rapidamente, que a gente está na dúvida aqui. Existe uma lei aqui em Itabuna, o senhor que já passou por aqui, Ilhéus também existe, sobre proibição de animais no centro da cidade, nas ruas, como carroças, cavalos puxando carroças ou cavalos sendo montados. Existe essa proibição ou não? Olha bem, a legislação, que é o Código de Trânsito Brasileiro, coloca que é um dos tipos de modais, né, de transporte, de locomoção, que é o modal de propulsão animal, né, que são as carroças. Como a gente estava aí na conversa, estava aqui ouvindo, é claro que uma cidade de grande porte, claro, a gente fica, né, temeroso em ter um tipo de transporte desse nível, mas é permitido sim, é permitido caso não tenha uma legislação própria. Aqui em Ilhéus e Itabuna nós não temos legislação proibitiva, apenas que eles devem conduzir os animais conforme o Código de Trânsito Brasileiro, na questão da sinalização, não cometer infrações de trânsito, as vias têm que ser respeitadas nos sentidos obrigatórios, como um veículo qualquer, mas caso tenhamos número de acidentes, nós podemos tratar isso de uma portaria. Aqui em Ilhéus, autarquia independente, nós tratamos com portarias, não precisa ter um decreto municipal, colocando os locais que poderão trafegar, os horários, e em Itabuna não tem nenhuma ação proibitiva, apenas que ele tenha o devido cuidado, o zelo com o animal, né, não forçar o animal, porque o animal tem que ser bem tratado, né, a quantidade de horas que esse animal está fazendo esse serviço, também o peso que ele está levando. Então não existe nenhuma ação punitiva. Fica estranho na cidade, mas Salvador tem, Ilhéus aqui tem pouco, mas tem, Itabuna tem muito. E outras regiões possuem esse modo de transporte, que é de propulsão animal, que é permitido, apenas ter que observar a questão da trafegabilidade e para onde ele pode se locomover, observando o trânsito e o sentido normal da circulação das nossas rodovias e nossas vias. Aqui em Itabuna, recentemente tivemos um acidente trágico causado por animais soltos na pista, né? Foi ali na BA 415, já no bairro de Ferradas, onde 2 caminhoneiros, né, pais de famílias, perderam a vida depois de desviar de um animal e acabou colidindo frontalmente. Foi um incêndio, o senhor deve ter acompanhado aí de Ilhéus na época, né? E a gente vê ainda hoje... vários animais na pista ali soltos, em Ferradas, no São Caetano, na Princesa Isabel. A gente vê bois na Kennedy, né? Aonde mais, Toné? Jaçanã. No Jaçanã, aqui na cidade toda. Ilhéus está assim também, ou aí a zoonose funciona, porque isso não cabe à Secretaria de Trânsito, né? Cabe à zoonose fazer a apreensão, não é isso? E por sinal, nesse acidente, né, trágico, eu estava na hora no acidente ali, né? Vi o animal, né, vitimado e tudo. Estava na explosão, fiquei lá várias horas esperando a desinterdição da pista. E a gente observa que virou uma tônica nas regiões, animal solto na pista. Aqui em Ilhéus tivemos alguns casos, equipada, né, para fazer esse tipo de apanha de animal. Já está tendo realmente o apoio até da Companhia de Proteção Ambiental para fazer essa retirada, já tem um pasto adequado. Em Itabuna, eu já soube que tem um pasto já cadastrado para fazer esse apanho. Agora precisamos ter ações mais efetivas. É crime, né, abandonar animais na pista, é crime deixar solto, e essa pessoa que deixou vai ser processada e vai ter, na esfera de ação penal e civil, as punições adequadas. É claro que às vezes quando te apreende o animal, ele vai retirar do local pagando uma taxa mínima, né, que existe uma lei específica em Ilhéus e Itabuna para retirada de animais. A zoonose tem essa competência com apoio até da Polícia Militar e da Guarda Municipal, mas sabemos que quando tem um acidente, o dono nunca aparece, né, e as pessoas ficam vitimadas. Aqui a frequência está baixa, tivemos um pico realmente de animais na pista, principalmente na BA-001, e também no acesso de um condomínio residencial aqui em Solimar,
mas fizemos ações efetivas, organizando a zoonose, dando condições de trabalho. Nosso prefeito Maria Alexandre mandou colocar um veículo, né, com o devido transporte do animal, e foi feito isso e praticamente diminuiu quase a zero. Em Itabuna, moro aí no Jaçanã, né, vejo direto, né, bois passeando, né, animais passeando na pista. E é claro que a gente tem que ter uma ação efetiva que não é do trânsito, mas da zoonose, para que não aconteça e os donos sejam severamente punidos. Apesar de que em Itabuna nós temos alguns ambientes que são de fazendas, né? Ali onde eu moro, ali atrás, no Jaçanã, tem uma fazenda, né, que tem animais e tudo. Mas o dono tem que ter a responsabilidade de guardar seus animais e não deixar soltos nas vias, como a tônica que observamos aí na JS Pinheiro. Ficamos aí na Avenida Kennedy e outras localidades, animais soltos na pista. Bom, Coronel, o motivo também de convidar o senhor aqui é para tirar uma dúvida nossa aqui em relação à BA-001, nesse trecho urbano aí que é duplicado, né, que inclusive embelezou a cidade de Ilhéus. Compete a quem? A sua secretaria ou a Polícia Rodoviária Estadual, a fiscalização desse trecho, Coronel? Muito bem colocado, Barbosa. Até a gente fica feliz de informar a sociedade que muitas vezes alguns acidentes são acreditados ao SUTRAN, né? A Autarquia de Transporte e Trânsito, que é chamada aqui como SUTRAN, que seria uma superintendência, agora virou uma autarquia. Nós temos a independência administrativa e financeira, mas só que nós cobrimos apenas os locais que o trânsito é municipalizado. Ali onde está acontecendo uma duplicada, para você ter ideia, da catedral daqui da cidade de Ilhéus, e diante até a ponte Olivença, é BA-001, pertence ao Estado. A Autarquia de Transporte e Trânsito não pode nem trocar uma placa, trocar uma faixa de pedestre, colocar um ponto de ônibus, porque a competência é do Estado. E muitas das vezes são creditados acidentes para o município de Ilhéus e para a autoridade de trânsito de Ilhéus. Mas não é nossa competência, infelizmente. Mas isso não quer dizer que a gente não está preocupado, estamos sim. Logo no início da duplicação da BA-001, nosso prefeito Maria Alexandre teve em Salvador, tivemos muitos acidentes. Nós conseguimos, junto ao governo do estado, colocar aqui 3 radares, redutores de velocidade tecnológica, radares, mas a população insiste em ter o pé um pouco pesado, né? Aqui é 60 km por hora, já tivemos acidente com Renitra, tivemos outros acidentes com motocicletas, com veículos. Aqui quase todo dia tem um acidente de trânsito aqui na região da BA-001. E não é por falta de sinalização, não é por falta de radares, é pela imprudência do condutor. Mas a gente não pode ficar refém dessa situação. Tivemos um problema até o crônico, que você poderia até citar aí, que é a ciclovia aqui da região. Nós temos a ciclovia que passa pelo Hotel Opaba, Vesúvio, onde o veículo estaciona em cima da ciclovia. Mas nós não podemos fazer nada porque é Estado. Mas a gente vai ficar sempre nessa, não podemos fazer nada. Não, nós estamos agora lançando, nós estamos agora integrados ao PNATRANS, que é o Plano Nacional de Redução de Lesões e Morte do Trânsito, no Pacto de Vida no Trânsito, que é o PVT, e estamos agora criando um comitê chamado NICE, que é o Núcleo de Integração de Controle de Estatística. Já que algumas áreas da cidade que pertencem ao município de Ilhéus, mas não pertencem à municipalização do trânsito, mas são pontuados para Ilhéus, como a BA-001, a BR-415, a região ali depois do Iguape, que nós temos ali a BA que vai para Uruçuca, que vai para Itaquera, mas quando a gente acredita onde Ilhéus teve acidente. Para você ter ideia, no ano passado nós tivemos 4 acidentes com mortes no ano inteiro na cidade de Ilhéus. Mas é informado pela imprensa, pelas redes sociais, que nós tivemos aqui várias mortes, várias pessoas lesionadas, mas fora da área de municipalidade. Mas não podemos ficar refém a isso. Então, nós criamos o NICE. Nesse início, nós vamos chamar aqui para a conversa a Polícia Rodoviária Estadual, que é a competência dessa área BA-001, o início da BA-415, a Polícia Rodoviária Federal, que tem um pedaço da BR-415, chamando também o SAMU, chamando o Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar 68, 69, 70 companhias, o hospital, para a gente juntos, a gente conversar sobre essas problemáticas. A gente vai ficar vendo pessoas morrendo no BA-001, que não é no município, a competência, e vamos deixar pessoas amigas nossas, pessoas da cidade aqui de Ense, de Itabonenses,
nossos munícipes, nossos amigos que vêm aqui para curtir a linda praia, vai ficar muito mais bela nessa reduplicação que vai até o Cururupi. Então, nós temos que tomar providência e nós estamos tomando. Então, nessa conversa, a gente vai o quê? Conversar com todos os entes, responsáveis ou não pela avenida, levantar os índices de acidentes, levantar o estudo de caso, o caso de Renitra. Foi o quê? O que foi que aconteceu? O excesso de velocidade? Ela estava atravessando a faixa, não foi? Então, a gente observou, foi na faixa, foi excesso de velocidade, não foi? Então, qual a medida saneadora? É o que? Já tem radar, já tem faixa de pedestre, é botar uma faixa elevada, é aumentar o número de radares. Então, essa conversa, dentro e fora da área urbana do município, é importante para a gente mitigar esse número de acidentes e lesões no trânsito, porque essas lesões impactam na vida da família. E um acidente, que nós chamamos de sinistro de trânsito, que acidente parece que é uma coisa que não é evitável, e sinistro pode ser evitável, botando um redutor de velocidade, um semáforo, um radar, colocando a faixa elevada, colocando até uma passarela. Então, levar para o governo do Estado, levar até o nosso prefeito Alexandre, alguns tipos de sugestões que ele possa aplicar para mitigar esse número de acidentes de trânsito. Então, isso vai ser um passo importante, vai ser a primeira da região, esse início, núcleo integrado de controle estatístico de acidentes de trânsito, que chamamos de trânsito mais uma vez, para que a gente possa, do estudo de caso, avaliar e resolver esse problema, para que não aconteça para outras pessoas. Porque quando o veículo se sinistra e ocorre um acidente que danifica um poste, falta energia, comércio não funciona, todo mundo que é integrado à rede de internet não consegue fazer seus pagamentos, impacta também na questão da economia local, impacta no SUS, né? Porque uma pessoa é R$ 1.200 a R$ 1.400 diária de gasto nesses impactos em acidente de trânsito. Então, nós ficamos refém dessa situação e temos que tomar uma providência. A gente pode ficar refém toda a vida. Então, nós temos que tomar essa providência e vamos vencer, sim, nessa batalha de mitigação de número de acidentes de trânsito na nossa cidade, na nossa região, que apesar que não é a área da nossa, a 001, mas impacta no coração nosso, né? Que são cidadãos, amigos que estão perdendo a vida, sendo flagelados, né? Sendo lesionados nessas regiões que não é de competência, mas está dentro do nosso coração. E nós usamos muito, né, essas vias aqui de Ilhéus e a gente fica preocupado também, né, Coronel? Agora, Coronel, pelo amor de Deus, nas suas sugestões, não coloque quebra-mola não, essa lombada, coloca passarela, né? É uma coisa já, pra gente é do futuro, mas nas outras grandes cidades já é coisa do passado, né? Então, passarela é ideal porque você não obstrui o trânsito. A gente não pode ficar refém dos maus elementos, dos maus educados. Eu estava falando aqui há pouco, né? Hoje em dia, quando se asfalta uma avenida que está esburacada, aí daqui a pouco vem um quebra-mola, que é um buraco ao contrário. Então, em função do mau elemento, a maioria da sociedade acaba pagando um preço, né? Então, a gente tem que pensar na coisa civilizada. Então, eu acho que passarela é a melhor solução, para evitar acidentes, e aquele mau elemento que seja multado por desenvolver alta velocidade, né? Se tem um radar ali, ele tem que ser multado, com certeza. Eu queria agradecer aqui carinhosamente sua participação e já quero deixar um convite aqui para o senhor vir aqui no programa, que eu quero falar de política, né? Eu soube que o senhor andou se filiando aí a um partido, procurando um partido, e eu quero conversar sobre isso, né? E sobre o futuro político aí do Coronel Serpa em Ilhéus ou Itabuna. Muito obrigado, Barbosa. A gente tem nossas raízes em Itabuna, né? Sou cidadão nascido em Salvador, mas só com muito carinho, cidadão, né, intitulado aí Itabuna, também Ilhéus, Itamaraju, Ibicaraí, Porto Seguro, Itapetinga e outros lugares sou cidadão, mas Itabuna é o nosso, onde está nosso coração enterrado, resíduo aí, e a gente tem, né, expectativa de avançar até politicamente, né, na região de Itabuna. Mas fico aqui, nosso abraço a toda a comunidade que nos assiste. Muito obrigado pelo espaço. É claro que vamos bater um papo para a gente falar sobre educação para o trânsito. A gente tem que parar com essa ideia de indústria de multa, e sim de conscientização de cumprir as regras de trânsito. Eu digo sempre, Barbosa, a indústria mais fácil de se acabar é a indústria de multa.
Só é você cumprir o Código de Trânsito Brasileiro, não andar com excesso de velocidade, não parar em lugar de estacionamento proibido, não parar em porta de garagem, né? Parar para dar direito a que o pedestre atravesse na faixa com segurança. Então, é dos mais fáceis de se terminar. Então, agradeço aí, isso é marcar o dia que estaremos presentes com certeza. Eu tenho um carinho especial aí pela TVI e por você sabe que eu sou amigo de longas datas. Muito obrigado. Coronel, eu sei da sua importância aí no meio político, né? A eleição da deputada Soane passou muito aí pelas suas mãos, pelo seu trabalho na região e seu conhecimento, a gente sabe disso. E por isso também que eu quero conversar, porque a sua participação em 2024 vai ser muito importante, viu? Seja em Ilhéus ou Itabuna, vai decidir muita coisa aí, viu? Obrigado, Coronel, bom dia. Muita coisa faltou para perguntar. Valeu. A gente conversou aí com o Coronel Serpa, né? Pedir perdão ao Fábio, porque envolvia esse tema também, né? E eu queria esclarecer isso. Bom, Fábio, para a gente encerrar o papo com você aí, queria lhe parabenizar pelo livro, né? Eu gostaria até de ler com mais cuidado. Se você deixar um aqui para a TV autografado, claro, a gente vai ler com mais carinho aí, com mais tempo, né? Onde a gente adquire esse livro? Eu queria perguntar isso aí. Isso é importante. Eu vou deixar um contato aqui, que é o pesquisaanimal.itb no Instagram. Quem quiser adquirir pode mandar mensagem por lá. Em breve a gente deve fazer um evento de lançamento aqui. E uma coisa muito importante, eu como autor, eu investi no livro, não tem apoio público, então foi um investimento privado. E todo o valor da venda vai ser distribuído entre as ONGs e as protetoras daqui de Itabuna. Não todas, né, porque eu não tive contato com todas, mas é uma forma de retribuir. Mas ainda dá tempo, né? Quanto é que vai custar cada... O livro custa R$130, que é um valor que eu achei médio, assim, para poder atender também as ONGs e as protetoras. E eu vou comercializar através do Instagram e quando ocorrer o lançamento lá, deve ter um stand também para venda. E essa é uma forma de retribuir a sociedade com a pesquisa acadêmica, científica. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Por que não lançou pela Editos? A UESC não tinha condição de dar um suporte financeiro também para apoiar a ideia, já que a pesquisa foi feita, né? Foi minha primeira opção, foi buscar o programa, mas não havia verba disponível para lançamento do livro. A Editos lança, mas as informações que eu tive é de que o lançamento demoraria muito. E a pesquisa ele é um recorte temporal. Esses dados se demorar muito, aí você teria que fazer outra pesquisa, né? Então, essa é uma pesquisa inédita pela abordagem também, que é interdisciplinar. Então, eu não falo só da proteção animal com o lado afetivo em si, mas tratando da forma complexa como é. Essa questão dos carroceiros que a gente falou, qual é a complexidade disso? É que tem pessoas que vivem, é o meio de vida dessas pessoas. Então a gente precisa evoluir isso. Não pode ser tão extremo demais, nem solto demais. Então a sociedade precisa evoluir aos poucos. Então essa é a minha contribuição enquanto egresso da UESC. E vou até falar aqui que durante a coleta de dados eu tive uma resistência muito grande na participação das pessoas, de não querer responder ou não querer participar. E a pesquisa, os dados são relevantes para a gente melhorar o nosso entorno. Então a participação é fundamental. Se você recebe um convite para participar, pense em participar, porque deu muito trabalho conseguir esses dados. E às vezes eu ia 4, 5 vezes na empresa e não conseguia, mas consegui até o final. E é isso, é pesquisa acadêmica contribuindo para o lado prático. Eu espero que possa contribuir para o município e para as ONGs e o terceiro setor como um todo. Pronto, então assim que tiver o lançamento, você avisa para a gente, para divulgar onde é que as pessoas vão encontrar seu livro, né? Na sua rede social vai estar com certeza a venda também? Lá pelo Instagram, pesquisaanimal.itb. Pronto, então, se possível, Rafa, coloca aí o Instagram, pesquisaanimal.itb. .itb de Itabuna, não é isso? .itb. Isso. Então tá aí no Instagram, você pode acessar e fazer o pedido também do seu livro, comprar aí, né, pelo Pix e ajudar aí as ONGs de Itabuna e tomar conhecimento, né, de dados científicos sobre animais aqui em Itabuna, né, a situação das ONGs, dos animais e tomar conhecimento também das ações de políticas públicas, né, que Itabuna infelizmente está deixando a desejar. Mas aqui o livro fala sobre isso, né? As políticas públicas e o terceiro setor do município de Itabuna. Então você fica aí ao par de tudo que está acontecendo nessa área aí. Muito obrigado, Fábio. Prazer conhecê-lo e o espaço estará sempre aberto aqui. Eu que agradeço. É muito importante esse espaço para divulgação científica e espero realmente que possa contribuir com a melhoria
do município como um todo, né? Que a sociedade não é só composta de seres humanos, mas de animais também. Nós abraçamos eles e a gente precisa cuidar deles também. Ok. Agora vamos conferir aí. Você tem algum comentário, Toné, a fazer sobre os animais aí? A mesma coisa com o Serpa, tinha muito assunto a ser abordado e com ele também. Mas eu espero que você volte aqui para a gente ter muita coisa ainda para comentar, falar sobre esse assunto. Volto com o maior prazer. Quando é o lançamento do livro? Olha, eu estou dependendo de uma data, talvez seja no auditório da FTC, eu estou vendo ainda uma disponibilidade Esse mês ainda? Provavelmente sim, para a gente não demorar muito de lançar. Então, antes ou depois você volta aqui pra gente conversar novamente. Volto com o maior prazer, sim. Viu? Obrigado. Verdade, que a gente tem mais assunto aqui, né, Toné? Ok. Vamos conferir agora as cotações com a Bárbara aí. Vamos saber como é que tá o preço do boi, o preço, já que a gente falou de animais aqui, né? Também do café e do cacau, não é isso, Bárbara? É verdade. Vamos lá na cotação. Vamos conferir aí. Daqui a pouquinho, né? A gente está tentando um contato aqui com Brasília. Daqui a pouquinho a gente vai ouvir aqui a opinião de alguns deputados, né? Que atuam no Congresso Nacional, para a gente saber o que eles estão achando desse novo marco regulatório aí do saneamento básico. A gente vai comentar sobre isso aqui, porque o Lula mandou uma medida provisória aí, né? Para o Congresso. E está desagradando a muita gente, porque talvez não passe. É um retrocesso, né, na lei, no marco do saneamento básico. E a gente vai ouvir aí alguns deputados que nos representam, né, representam a nossa população, saber o que eles acham disso. Mas estamos tentando aqui, né, que os deputados estão em reunião sempre, claro, com ministros ou com outros deputados no Congresso, mas a gente está tentando e a qualquer momento a gente vai ouvir aqui. Tem as cotações aí, Bárbara? Sim. Arroba do cacau, em Itabuna, R$ 215. Em Ilhéus, R$ 215. Nova York, R$ 43,71. Camacan, R$ 214. Em Eunápolis, R$ 214. Arroba do boi, 15 quilos, em Feira de Santana, R$ 285. Itapetinga, R$ 250. Teixeira de Freitas, R$ 244,50. Salvador, R$ 265. Eunápolis, R$ 244,50. Café Arábica, saca 60 quilos. Barreiras, R$ 1.070. Vitória da Conquista, R$ 1.015. Bolsa de Nova York, R$ 1.172,65. Luiz Eduardo Magalhães, R$ 1.060. Café Conilon, saca 60 quilos. Eunápolis, R$ 620. Itamaraju, também R$ 620. Então aí as cotações, né, com a Bárbara Oliveira. Bom, Toné, a gente viu aí a entrevista do Coronel Serpa, né, e esclarecemos essa dúvida que vinha complicando a gente aqui há tempos, né. Afinal de contas, o Sutran poderia fazer alguma coisa ali na BA-001 e ele esclareceu aqui pra gente. Competência de quem? Não, é competência da Polícia Rodoviária do Estado da Bahia. Barbosinha, mas tem vítimas. Aí que eu digo, aí tem o poder público que faz. Vai recolher a vítima, vai recolher o carro, a moto, o que for, cabe ao município que vai pegar. O SAMU que vai atender, vai para um hospital, um pronto-socorro, às vezes, do município. Quer dizer, tem muitas os deveres que cabem ao município e ao Estado. E vai caber o quê? Qual é essa competência que ele falou aqui? Eu queria que ele me explicasse direitinho quais são os critérios. A competência do Estado e a competência do município. Não. Quem socorre a vítima é o Estado? Se aconteceu no Estado, vai deixar morrer lá? Não, eu não estou entendendo, Barbosa. Entenda, Toné. Não é questão de acidente, quem socorre a vítima é o SAMU, que é um programa federal, sim, que é mantido pelo município, mas é um programa federal que vem verba carimbada para isso, né? Isso aí independe de quem é a competência. O SAMU está ali para socorrer. Está dentro do município, é o SAMU. Se tivesse fora do município, né, em um local distante, aí seria o Corpo de Bombeiros, mais próximo. Mas ali está dentro do município, então é o SAMU.
O SAMU pegou o indivíduo e leva para o hospital, que também é do Estado. Isso aí não tem dúvida quanto a isso. Agora, a competência de multar, de fiscalizar, né, de punir e de sinalizar... De fazer melhorias na estrada, da segurança... E de sinalizar é do Estado. Estado. Isso aí ele deixou claro. Aí são questões de competência e a competência inferior, que é a Prefeitura, não pode sobrepor ao Estado, né? Assim como o Estado não pode sobrepor à Federal. Então o inquérito, quem faz tudo isso é por o exemplo, Estado. Tem coisa mais complicada do que a rodovia Ilhéus Itabuna, a rodovia Jorge Amado. Por que é complicado? Porque tem um trecho na saída de Itabuna, que é do Estado. Aí depois você anda um trecho inteiro federal. Aí quando você vai se aproximando do centro de Ilhéus, aí tem um trecho do Estado. Então é muito complicado. É DENIT e DERBA. É. Aí quando tem um acidente lá, aí você liga para a Polícia Rodoviária do Estado. Ah, deixa eu ver, que quilômetro foi? Não sei. Aí tem que saber que quilômetro foi o acidente para ver se é competência federal ou estadual. É complicado isso. Eu acho que essa... Ou é estadual, Barbosinha, ou era federal. Pois é. Acaba com isso. Agora mesmo. Dois órgãos com competência iguais, tá difícil. Quando o ex-ministro, hoje prefeito, governador de São Paulo, né, o Tarcísio veio aqui, foi pedido a ele a duplicação da rodovia. Ele falou, não, a duplicação ele não tem condição de fazer agora, e já está sendo feita aí pelo Estado. A gente vai alargar essa rodovia aqui no trecho federal. Então, todo o trecho federal foi alargado e está sendo ainda, nem acabou, né? Está sendo alargado ali, está sendo feito acostamento, porque primeiro alargaram, mas não fizeram acostamento. Aí os ciclistas reclamaram, o ministro voltou aqui em outra ocasião, se cobrou do ministro, ele falou, tá, então vou mandar fazer o acostamento. Autorizou, demorou um pouco aí por causa de questão de burocracia, mas está sendo feito o acostamento, né? Agora, vai fazer só no trecho federal. Aí vai ficar um trecho que é do Estado aqui, perto da cidade, que não vai fazer, aí cabe ao Estado fazer. Vai ficar mais estreita. Ela vai ficar mais estreita. E também no trecho lá próximo a Ilhéus, que também cabe ao Estado. O trecho de Itabuna, urbano, né, que é o trecho que ela já fica aqui no nosso município, segundo a Sônia Fontes, secretária municipal que esteve aqui, o governador passado, né, que hoje é ministro da Casa Civil, Rui Costa, já tinha autorizado para duplicar. Então a duplicação sai daqui, pertinho da TV aqui, na Juraci Magalhães, e vai até a primeira ponte, que é chamada primeira obra de arte, né, da rodovia Ilhéus Itabuna. Então até a ponte, que vai ser feita ali na divisa dos dois municípios, vai ser duplicado. Então aí menos mal, né, porque ali vai ser duplicado, depois vai ter outra BA-649, que você vai por lá, você não vai mais pela 415, então vai ficar tudo maravilhoso, mas por enquanto está muito Mas é uma situação, confuso. Barbosinha, muito complexa isso. Uma estrada que liga duas cidades, são quantos quilômetros? 50 aí? Itabuna e Ilhéus, o trecho Itabuna e Ilhéus são 28 quilômetros. 28 quilômetros, é um trecho pequeno para ter duas competências de trânsito, de duas autoridades, aí fica difícil. Não, e você olha o seguinte, que não são só duas competências, né? Duas competências legais, mas você tem também a competência do município de Ilhéus, por quê? Porque ali você tem o bairro do Salobrinho, o bairro do Banco da Vitória, né? Banco da Vitória. Banco da Vitória, que são bairros de Ilhéus, né? Você tem a Vila Cachoeira, tudo é bairro de Ilhéus, né? Desde o Cidadele para lá, é tudo bairro de Ilhéus. Então, você tem as duas competências aí, federal e estadual, e você tem a cobrança do município, que não pode fazer nada, né? Porque são competências acima do município. Então, é o que o coronel explicou aí, e foi muito oportuno isso, porque a gente tinha essa dúvida, né? Aí, para o pessoal que vem de fora, principalmente no caso da Itabuna e Ilhéus, que é a cidade turística, recebe muito turista de fora, isso é muito complexo. É muito difícil da pessoa entender. Fica uma coisa que não dá para entender. É um absurdo, viu? Tem que rezar para não acontecer nada, viu? E Ilhéus tem essa desvantagem, digamos assim, né, Toné? Porque ela é um município muito grande em território. Aí tem muitos distritos, né? Tem muitos distritos, muitos bairros, né? E aí você vê o seguinte, você pega a BA-001 ali, desde Olivença, um pouquinho antes de Olivença, né? Até o norte lá, perto de Serra Grande, tem vários bairros ali que o município tem que cuidar, só que não é competência do município cuidar do trânsito ali, porque passa um ABA ali que é do Estado, né? Então agora com essa movimentação do Porto Sul, né,
Vão passar ali carretas e carretas gigantescas. Eu isso que Não, a gente vai conversar Serpa com ele aqui sobre isso. A gente vai ter mais tempo. O tráfego pesado vai ser desviado para onde? Vai passar por onde? Por dentro da cidade? Aí quebra tudo, não tem asfalto que resista. Então, mas aquela ponte que foi feita, que é uma obra de arte, né, no centro de Ilhéus, a ponte Jorge Amado ali, a estaiada, ela foi feita já avisando essa pista de ligação para o Porto Sul. Mas o tráfego pesado também circula na ponte? Claro, foi feita para isso, Toné. Ela não foi feita só para o turista passar, né? Não. Foi feita pensando já nos caminhões que vão passar ali. Aí de onde vêm esses caminhões? Vão vir da BR-101, porque eles não vão passar por Itabuna. Eles vão passar por uma parte do semi-anel, ou do anel rodoviário, né? Que vai passar de Buerarema... Já não entra em Itabuna, já vai direto. Já vai passar por Buerarema, sai lá em Ilhéus e de lá passa ali no centro da Soares Lopes, né? Que é aquela avenida ali, é BA-001, e vai continuando ali até sair lá no Porto Sul. Era uma coisa também que eu queria perguntar. Inclusive eu conversei aqui com o prefeito de Buerarema sobre isso, né? Porque ele nem estava sabendo, porque ninguém conversa com as prefeituras, né? O pessoal do governo federal deveria sentar com a prefeitura e falar, ó, aqui vai passar um anel rodoviário, qual é o aproveitamento São essas rodovias federais que cortam os municípios, né? Pois é, qual é o aproveitamento que Buerarema pode fazer em cima disso, porque vai ser uma movimentação grande de veículos, né? Passando por dentro do município, né? Não dentro da cidade, mas dentro do município. Então, é isso que falta. Os prefeitos são os últimos a saber, né? A secretária Sônia Fontes até falou sobre isso, porque uma parte desse anel viário, ele vai passar em Ferradas e ele vai passar ali também por trás do hospital de base, né? Onde era o sonho do ex-prefeito asfaltar aquela avenida, Fernando Gomes, né? Então ali vai ser asfaltado naturalmente agora, porque... É uma coisa importantíssima, porque esses caminhões... não pode deixar morrer isso. Ali vai ser parte do anel viário do Porto Sul, tudo vai passar por ali, também vai trafegar por ali. Foi o que a secretária falou aqui. Vai ficar uma loucura, vamos dizer assim, com o Porto Sul, vai ficar uma loucura esses trechos. Itabuna e Ilhéus vão... Não sei não, viu, Barbosa? Vai ser muito complicado. Cabe às cidades agora, Toné, tirar proveito disso e desenvolver a sua cidade. O prefeito Augusto Castro, inclusive, disse aqui na televisão outro dia, quando ele veio aqui no nosso programa, que ele pediu, na época do outro presidente ainda, né, a duplicação do trecho da BR-101, de Buerarema até Itajuípe. Que esse trecho todo fosse duplicado na BR-101, já visando esse desenvolvimento que Itabuna passa a ter com Porto Sul. Porque as empresas de logísticas, claro que vão optar por Itabuna. Por quê? Porque Itabuna está à margem da BR-101 e a BR-415 que vai para pegar outra BR lá, que é a 116 em Conquista, né? Então aqui é um local ideal entre Itabuna e Buerarema e Itajuípe. É um polo rodoviário. Para se tornar um polo de logísticas, né? O que é logística, gente? Essas empresas que vão pegar as cargas do navio no Porto Sul e vão transportar para outros estados, para outras cidades. Então essas são as empresas que a gente chama logística, que faz essa logística entre o tráfego pesado de caminhões, os navios e a ferrovia, porque é um modal, né? Aí só falta o aeroporto que disseram que ia fazer, mas até agora não tem notícia desse aeroporto. Aquele aeroporto é muito pequeno. Para carga não dá. O pessoal reclama muito, né? E para carga... O Israel permite um negócio desse, que aquela pista é muito curta. Eu soube que a iniciativa privada, né, que é a China, o pessoal da China, que está desenvolvendo o Porto Sul, eles preferiram investir no aeroporto atual do que construir um novo aeroporto. Mas não sei se vai ser o ideal. Apesar da BA-001... vai ser ampliado, Barbosa. A BA-001 passar ali no aeroporto, né? Eu não sei se é o ideal. Por quê, Toné? Porque esses aviões que trazem cargas, né, são aviões gigantescos. A gente tem um exemplo disso aqui bem pertinho da Bahia, que é em Petrolina, onde tem um aeroporto internacional. E são aviões 747, para você ter uma ideia. São aqueles jumbo, né? Tipo o avião presidencial americano. São jumbos, são aviões que você colocando aí, por exemplo, esse avião que vem em Ilhéus. E transportam tratores, transportam carros. Dá para botar carreta dentro do avião. Então, esse avião que vem em Ilhéus, para você ter uma ideia, se você juntar 3, um atrás do outro, é mais ou menos o tamanho de um jumbo, né? Então, é um avião muito grande para pousar numa pista de 1.000 metros. Não pousa. Então, essa pista teria que ser... Quantos metros? 1.000? A de Ilhéus é 1.000 metros. 1.700, não? Não, 1.000 metros.
O ideal para Muito curto. O ideal para um aeroporto internacional é uma pista de 2.000 metros, como é o de Porto Seguro, né? Aí sim pode pousar qualquer tipo de avião. É o dobro da capacidade, né? Eu acho que o ideal seria realmente o Porto Sul investir num aeroporto próprio, até por conta do processo modal. Por exemplo, como é que esses caminhões, essas carretas gigantescas com containers iam entrar no aeroporto de Ilhéus, por exemplo? Eu não imagino. Porque carro pequeno, para sair do aeroporto ali é complicado, Toné, né? Você entra em rua, é curva para cá, curva para lá. Ruas estreitas, né? Ruas estreitas. Mal sinalizadas. Mal sinalizadas, né? Então, eu não vejo ali a não ser que se construísse pelo outro lado do já aeroporto. Congestionado ali para a entrada de Pontal, ali vai piorar, viu? Pioraria muito. Eu não vi esse estudo viável, né? Ninguém me falou desse estudo, se é viável ou não. Eu acho que não é viável se recuperar o aeroporto ali para cargas. Na minha humilde opinião, né, de um ignorante na área, mas eu acho que o ideal seria se fazer um aeroporto fora da cidade, em outro lugar. Pela experiência que a gente já vê em outras cidades. Campinas, né? O aeroporto de Campinas, o Viracopos, foi um aeroporto construído a 1 hora dos maiores aeroportos do Brasil, que é Cumbica, né? Em Guarulhos e Congonhas, que apesar de ser pequeno, mas é um dos maiores aeroportos do Brasil no sentido de movimento. E Campinas construiu um aeroporto gigantesco para ser o quê? O aeroporto de cargas de São Paulo. Apesar de Guarulhos ser enorme, mas o aeroporto de cargas oficial de São Paulo é Campinas. E eu já desembarquei lá em Campinas várias vezes, é um aeroporto gigantesco, Toné. Cabe vários aviões ao mesmo tempo, pode pousar vários aviões ao mesmo tempo. Então, assim, é uma coisa gigantesca. Eu conheço lá Guarulhos. E eu não vejo entre Itabuna e Ilhéus um espaço para se colocar um aeroporto tipo aquele de Campinas, para você ter uma ideia como é grande o negócio. Então, eu acho que recuperar o aeroporto de Ilhéus para isso não vai dar. A gente já tentou, e vamos fazer, né, um fórum aqui para se debater com os prefeitos da região, Toné. Porque no momento, eu não vejo os prefeitos preocupados com isso. Eles não estão preparados, que é pior, não estão preparados para isso. Infraestrutura nenhuma. Eu conversei aqui com o presidente da MURC e ele até louvou a nossa atitude aqui. A gente tem que provocar essa conversa com os prefeitos, fazer um grande fórum, né? E a TVI faz parte disso, vai fazer parte disso, porque o Porto Sul está ali sendo feito, as obras estão adiantadíssimas. Vai inaugurar daqui uns dias, e aí? O seu município se preparou? O prefeito se preparou para isso? O que é que cada município vai ganhar com isso, direto ou indiretamente? Vamos precisar de galpões, vamos precisar de acomodações. Quantas pessoas virão morar aqui em função desse Porto Sul? Porque às vezes a carga chega, depois vai sendo despachada em furgões, em outro tipo de veículo. Mas é o que eu falei, as logísticas, que isso eu já tenho esses dados, Toné. Empresas de vários lugares do Brasil, principalmente do Sudeste, já adquiriram grandes áreas aqui na região. Para construir galpões. Ilhéus, no setor imobiliário, está se preparando. E aqueles apartamentos que estão sendo construídos na beira da praia em Ilhéus, não é para vender para o morador de Ilhéus. Claro que quem quiser compra, né? Mas eles estão construindo e esperando essa demanda que vai vir morar aqui em função dessas logísticas. Real, né? É muito real. Está ali há alguns meses de obras para inaugurar. Né? O Porto Sul foi iniciativa do governo federal, governo estadual, mas hoje foi abraçado pela iniciativa privada, né? A Bamin, que hoje é controlada pelos chineses, é que vão comandar. Eu já soube até, Toné, que os chineses escolheram uma área... Bahia Mineração, né? Eu soube que os chineses, essa notícia não é oficial, a gente tenta confirmar isso, mas eu não tive contato com ninguém da Bamin ainda, não consegui. Mas eu soube que eles adquiriram até uma área aí próxima, onde vão construir uma cidade só para os chineses que vão morar aí. Então, lá não se fala português, né, você vê a dimensão do que vai ser isso aí, né? No futuro próximo. Então, essa região tende a mudar muito. E eu não estou vendo ninguém falar nisso. Infelizmente, né? Mas a gente está falando aqui, a gente está alertando, né? Mas a comitiva do presidente são mais de 200 pessoas que estão na China. Inclusive a ministra da Cultura, a Margarete Menezes. E o que é que vai fazer essa ministra da Cultura lá? Eu queria muito saber. E ela vai trazer o que de bom para lá? Ou ela levou o que para lá? As novelas da Globo não tem mais sentido. Diz que quem era famosa lá na época, na China, no tempo bom das novelas, era a Lucélia Santos.
Foi Lucélia Santos. A atriz mais conhecida. Lucélia Santos foi a atriz do Brasil mais conhecida. Não só na China, né? Mas chineses adoram. Em vários países. Mas mais na China. Agora, na verdade, Toné, essa comitiva toda é para prestigiar a posse de Dilma Rousseff no BRICS. Não tem outra história. Ela não já foi empossada? Não, a Dilma vai ter a festa lá de posse da Dilma Rousseff, né? Não teve ainda. Um salário de 45 mil? Eu não sei quanto é o salário. Mas não é só isso não, Toné. É mais de 200 mil o salário de Dilma. Quem disse que é 45 mil? Sei lá. Não, fala em 45 mil. É 200 e poucos mil reais. Um sofá que Lula comprou uma janja de 50 e tantos mil. Sofá e uma cama de 42 mil. Mas também... Olha, falaram, olha, ontem o pessoal do Pânico, não é brincadeira, né? Disse que a cama deve ser muito boa, agora haja azulzinha. Tô fazendo graça aqui. Essa Toné é a figura, viu? Pô, mas uma cama de 42 mil? Rapaz. O povo tá aí, o pessoal da Fome Zero. Deve ser banhado a ouro, né não? Sei lá. Agora muito também não caro. Pode botar qualquer cama. E um sofá né? de 50. Agora aqui pra nós, não pode, num palácio não pode botar qualquer cama, né, Toné? Sim, mas uma de 10 mil tava de bom tamanho, não? Tava. Mais de 50? Não, 10 mil não. 10 mil é barato. 10 mil hoje é um colchão bom de casal. Tem que ser pelo menos de uns 30 mil, 40 mil, por aí mesmo, Toné. Beto tá aqui defendendo Margarete Menezes. É? Que é só porque é baiana. Ela vai fazer uma ponte, né, da cultura chinesa. Olha, Margarete, lá não tem axé, não. A cultura chinesa, minha filha, é tradicional e é muito importante. Ai de quem que a gente chegar lá, quando que o Brasil vai chegar lá? A China tem A China tempo, é milenar, né? A China é milenar. Lá começou a pólvora, a massa, o macarrão, começou lá, não foi na Itália. As pessoas falam na Itália. Do ciúme dos outros os deputados. Tem até uma foto aí na internet, eu não sei se Rafa vai achar aí, uma foto do Neto Carleto, né? Que teve até aqui recentemente. Ele abraçado com o presidente Lula. Rapaz, o que tem de deputado com ciúme dessa foto aí, não tá no gibi. Margarete também foi, Margarete Menezes. Eu não sei que ela Mas foi tem fazer que ir lá. mesmo. Se eu tivesse lá, eu ia no trem da alegria também, então, né? Por que não? Sim. Conhecer a China, entendeu? Conhecer a China, ter a oportunidade de ir numa comitiva oficial, onde você vai ser bem recebido, vai ter intérprete para tudo, né? Um cerimonial maravilhoso. A comida, a gastronomia chinesa é fantástica, né? Eu gosto de algumas coisas, né? Eu gosto. Eu gosto de... Olha aí a foto, Neto Carleto, ó, agarradinho com o Lula ali, ó. É pouca coisa isso aí? Esse menino vai longe, hein? Vai longe. Isso aí tem muita gente com ciúme, viu? Com inveja. Tem muito deputado aí que tá roendo Olha a que tem um lá atrás que eu não sei quem é, olhando já preocupado. Olha, dizem que a pior coisa é ciúme de homem para homem, viu? É pior do que ciúme de homem para mulher. Mas lá falou o Carleto, vamos lembrar que Lula, logo que foi eleito, ele passou quase uma semana na casa de praia dos Carleto, de Paulo e Elaine Carleto, aqui no Arraial da Ajuda. Tá bom ou quer mais? Então tem muita intimidade, né? Já São tem pessoas, intimidade. né? Não é à toa cultivam uma amizade há muito tempo já. Não é à toa que o tio dele está sendo cotado aí para tomar conta do PP aqui na Bahia, né? Ronaldo Carleto. Só foi indicação de Gleisi, né? Porque Gleisi, quem manda no PT é Gleisi. Não, o PP. O PP, ele é PP. PP. Não é PT. O PP, que era João Leão, né? O que comandava. Mas João Leão agora está sem cargo, né? Quer dizer... Barbosa, falando em política de novo, diz que Jabes também pode ser, entrou aí no, Rapaz, no circuito estão político. querendo ressuscitar Jabes Ribeiro e Léo, né? Inclusive o Gerbinho, que estava colado com o Marão, viu que não vai ter vez com o Marão, porque... Mas ele se candidatou também, ele como provável candidato, o Gerbinho. Gerbinho... Mas agora disse que se Jabes entrar, que ele mas já quer uma vice. Gerbinho estava acreditando que ia ser apoiado pelo Marão. Mas diante da fala do governador, que a candidata dele é a ex-reitora da UESC, né? Adélia Pinheiro, o Gerbinho viu que não vai ter chance aí. Vai ficar entre a Maré e o Rochedo e aí já era. O que é que ele vai fazer? Se aliar a Jabes Ribeiro para sair candidato com Jabes. Aí eu não sei... Tá cavando uma vice, né? Eu não sei se ele tá querendo uma vice de Jabes ou ele tá achando que Jabes vai aceitar ser vice dele, né? Não existe. Por outro lado, tá chegando aí também o Valderico Júnior, né? Que tem o apoio do ACM Neto, foi bem votado. ACM Neto ganhou lá dentro, né? Foi bem votado na última eleição.
Lá e aqui, viu, Barbosinha? Ele tem a rádio na mão lá em Ilhéus para fazer a campanha Gabriela, dele, né? Inclusive, essa semana ele já andou falando lá, repercutiu muito na cidade. A cidade está com a rejeição em cima de Marão. A Adélia Pinheiro é uma pessoa maravilhosa, eu gosto muito dela pessoalmente, mas ela não tem carisma político. Ela não tem capilaridade, como a gente fala. Né? Não, a capilaridade ela pode até arrumar, Toné, com o apoio do governador, que é muito pesado e forte em Ilhéus, porque ele fez muitas obras bacanas em Ilhéus, de infraestrutura, né? Tem um hospital maravilhoso, tem um hospital da mulher e da criança, né? Que é maravilhoso, eu tive lá, uma coisa espetacular. Tem o Hospital Costa do Cacau, agora está fazendo a Policlínica. Vai inaugurar a duplicação da rodovia Ilhéus-Itabuna, que era uma coisa prometida desde a época de Jorge Amado, né? E vai ser inaugurada na gestão dele. É uma obra que caiu no colo dele, como outras aí que Rui Costa deixou. Que eu nunca vi um governador tão trabalhador como Rui Costa, viu? O cara realmente fez muita coisa. O Rui correria. Rapaz. Ele merece ser presidente do Brasil, Rui Costa, viu? Acho que se ele chegar a ser presidente do Brasil, ele vai transformar o Brasil. Se ele fizer o que ele fez pela Bahia. Mas ele vai encontrar um Tarcísio de Freitas lá, que é monstro também, viu? O Brasil precisa desse tipo de gente, né? Pessoas competentes. Tarcísio é monstro. E para ganhar em São Paulo não era tão conhecido. Mas o Tarcísio, viu, Toné, ele tem uma política de privatização. O Brasil está tendo muita experiência negativa com privatização. Vai privatizar agora a Sabesp, que de água eu acho, olha, eu estou dizendo isso aqui, eu espero que alguém anote um dia para provar que eu tinha razão. Não se pode privatizar serviços essenciais como água e energia. Olha o que a Coelb está fazendo na Bahia, olha o que a Neoenergia está fazendo no Brasil, né? Será que se a gente tiver a água privatizada também vai ser uma boa? Eu acho que ele não vai conseguir sucesso nessas privatizações de serviços essenciais como água. Eu sou contra a privatização da água. Você não pode ter concorrente, pô. Agora, se você pudesse numa rua passar 3, 4 tubulações de várias empresas lhe oferecendo água, aí eu sou a favor. Aí tudo bem, porque a concorrência ia melhorar. Mas nesse país também, quando tem concorrência, se faz cartel. Uma se junta com a outra para cobrar o mesmo preço. Então, é um serviço que não pode ter privatização. Tá? Eu sou a favor de privatizar os Correios e telégrafos, que prestavam mau serviço aí até recentemente. Mas Lula é contra, o do Correio já foi descartado. Então, mas aí eu sou a favor de privatização do transporte, várias coisas, né? Mas olha aí, o transporte, o que é que aconteceu no Brasil? Né? Os transportes urbanos, antigamente, era a cargo da administração das prefeituras. Aí se privatizou, aí caiu na mão dos grandes cartéis. Hoje eles não querem mais fazer o trabalho para as cidades, a não ser que as prefeituras paguem. Quer dizer, se inverteu a lógica, né? Eles não vivem da passagem, não, do passageiro. Eles querem que a prefeitura pague, como Itabuna está pagando aí 2 milhões por mês a uma empresa de Salvador para rodar em Itabuna. Então tem serviço essencial que a prefeitura, o Estado, a federação tem que assumir, Toné. Não tem outro caminho. Porque nós pagamos impostos para ter direito a esse serviço, e serviço bom. E a água aqui é um serviço muito ruim. E a água não é só imposto, não. Você paga a tarifa também. É verdade que é uma tarifa barata. Por quê? Porque o Estado não precisa ter lucro, como deveria ser o petróleo. Né? A gente paga hoje um preço do litro da gasolina, um dos mais caros do mundo. E o Brasil se diz autossuficiente em petróleo. Vai entender isso, né? Agora, por que, Barbosa? Lá em Ilhéus, não é municipalizado, é do Estado, que é a Embasa. Não tem tantos problemas na distribuição de água, essa confusão que tem aqui, essa maluquice, como a nossa que é municipalizada. Mas a Embasa, Toné, a Embasa vem investindo na Bahia, principalmente nesse governo do PT, desde a época de Jacques Wagner, que a Embasa vem investindo. Já vinha investindo na época de Paulo Souto. Depois, com o PT, melhorou ainda mais. E a Embasa, em todas as cidades que ela tem, ela investiu em saneamento, ela investiu, como Vitória da Conquista, por exemplo, fez um saneamento, acho que lá em Conquista deve estar 70% de saneamento básico. É Embasa. Em Ilhéus também investiu em saneamento, investiu em tubulações nas ruas, nas avenidas, né? Tem poucos problemas de tubulação quebrando como tem em Itabuna, porque é uma tubulação mais nova. Então é por isso que lá tem menos problemas que aqui. Itabuna se falava muito que era falta da barragem. Né? Aí, na época, se discutia onde deveria ser a barragem, se era Rio de Contas ou se fazia em Itapé.
Aí o governador, o Lula, na época Lula era presidente, liberou dinheiro, 40 milhões, para o então prefeito Fernando Gomes fazer essa barragem em Itapé. Aí o prefeito ia sair, não deu tempo de fazer a barragem, deixou o dinheiro aí para o outro prefeito fazer. Aí o outro prefeito pegou o dinheiro, gastou uma parte para fazer uma tubulação nova na cidade, acho que foi Azevedo, e desinteirou o dinheiro de fazer a barragem. Aí pegou esse dinheiro e devolveu. Ó, não dá mais para fazer a barragem, devolve o dinheiro para o governo federal. Aí depois voltou o prefeito Fernando Gomes. Aí conversou com o governo do estado, o governador falou, bom, então eu vou pegar esse dinheiro de volta e vou dar Itabuna nessa barragem. Aí fez a barragem lá em Itapé. Aí todo mundo acordou sorrindo como sonhando, né? Pô, acabou o problema de água em Itabuna. Inaugurou a barragem, acabou o problema da água. Quem disse? O problema não era a barragem. O problema estava na distribuição da água e não na captação só, né? Então, eu não entendo por que essa questão de manobra, a gente já trouxe aqui eu chamo isso de incompetência. Eu já trouxe o presidente da Imasa aqui, o Raimundo, ele explicou para a gente, mas eu acho que poderia, presidente, diminuir o tempo entre as manobras. 15 dias para cair água na residência é muito tempo. Exatamente, na minha casa é de 15 em 15. Eu já disse até para ele, por exemplo, na rua que eu moro também é 15 em 15. E eu tenho um reservatório razoavelmente grande. Mas quando o rapaz não vai fazer a manobra lá, deu os 15 dias, né? Você já acabou a água. Aí o manobrista deu uma dor de barriga, ou esqueceu, não foi lá fazer a manobra. Pronto. Aí deixou aberto para outro local. Aí você fica 15 dias mais sem água. Quer dizer, você junta 15 com 15 dá 30 dias. Aí o presidente falou para mim aqui, não, isso é impossível. Em nenhum lugar fica um mês sem cair água. Mas fica assim porque já aconteceu comigo, né? Então, assim, a gente lamenta muito, né, esse problema de manobra em Itabuna. Eu até vou convidar o João, que é o chefe desse setor lá da Imasa, para ele vir aqui. João Bittencourt, é o gerente técnico. João Bittencourt, para ele vir aqui dar uma entrevista no programa sobre essa questão. E a gente até sugerir a ele, né, se não tem como diminuir para 8 dias essas manobras. Porque quando você não... Mas que tem esse projeto Mais Água que não vai faltar água, vai cair diariamente, eu quero ver, né? Mas não é em toda a cidade, né? Vai melhorar, vai melhorar. Aí ele disse que vai diminuir esse tempo das manobras para alguns bairros, onde é 15 dias vai diminuir para 8, né? E alguns bairros que eram 8 dias vai passar a ter água todo dia. Vamos ver, né? Eu espero que realmente aconteça. Já está sendo feita a obra já está acontecendo, eu já fui lá ver. Mas eles precisaram de mais de um aporte de recursos, pediram mais dinheiro ao Estado. Não, na verdade... Porque disse que era recursos próprios. Na verdade, eu acho que o prefeito ia fazer com recurso próprio, mas aí pediu ao governador para ver se o governador dá o dinheiro para ele não usar o recurso próprio. Deve ser isso, porque é o mesmo valor, 8 milhões. É 8 milhões, exatamente. E a obra já está sendo feita, né? E aí, nessa pedida para o governador acabou botando ele na parede, né? Você escolhe ou essa obra ou o estádio Luiziana Filho. Só que a obra está sendo feita. São tubulações que estão sendo colocadas, inclusive toda a avenida ali, J.S. Pinheiro, você vê o trabalho está sendo bem feito pela Imasa, né? Perdão, Imasa. Bom... Barbosinha, só um minutinho, eu vou falar aqui, porque o Beto aqui, o pessoal daqui do comercial me lembrou para mim falar sobre a Margarete Menezes, que ela foi lá para ela trabalhar com obras audiovisuais, vai fomentar isso, para a TV, entre a China e o Brasil. Vamos ver, né? Porque só de axé não vive não, viu, Margarete? E vamos ver se os chineses vão cantar aqui, ou vai ter novela da China aqui, novela daquilo lá na China. Vai ter essa parceria, agora a gente espera, né? Vamos ver. A China gosta de comunicação, ela já comprou uma rede de TV aqui no Brasil, né? Pelas leis brasileiras ela só podia investir 30%, mas se comenta aí nos bastidores que ela investiu muito mais do que isso, mas legalmente está nos 30%. A Rede TV? Não, eu não posso falar nomes aqui, Toné, né? Mas é uma grande rede de televisão, a maioria dos brasileiros já sabem disso. Né? É uma grande rede que a China comprou. Daqui um dia a gente vai falar chinês, não digo nada. O mundo todo tem que se preparar para falar mandarim aí, né?
É verdade, predominando Mas tudo aqui no mandarim Brasil. já é a língua mais tradicional. É mais antiga da tradicional, China, é. né? No comércio eles já estão com tudo aqui. No pedir a começo benção a a China já Xi entrou Jinping. forte aqui. Xi Jinping. Eu já até tive a oportunidade, Toné, de brincar com alguns chineses aqui, né? Levar lá, porque eles não são muito amistosos, né? Mas eu brinco Não são com eles. comunicadores como nós, né? Outro dia eu conheci uma senhora ali chinesa, né? Que tem uma pastelaria. Aí eu chegava para ela e falava: cachorro, carne de cachorro? Ela, não. Então eu brinco às vezes, né? Porque os chineses são meio fechados, né? É a tradição deles lá, eles estão em outro país. Mas são muito espertos. Aqui no comércio, para dar desconto é difícil, viu? Não dou dá desconto, não. Agora eu vou lhe dizer, em cópia também eles são perfeitos. Copiam tudo, da Nike ao resto. Copiam tudo. Não, na verdade, de uma forma quase perfeita. Me desculpa, desculpe te interromper, mas aí a gente tem que dar a informação correta. Eles não copiam. O problema é que eles hoje fabricam para todas as marcas do mundo. Então, é a Nike, a Honda... a Honda é japonês. Todas as marcas aqui, esse celular americano, né, é feito lá. A Hyundai é japonesa, né? A Hyundai é coreana. Coreana. Então, eles fabricam tudo lá. Então, o que é que acontece? Eles fazem um acordo para cobrar mais barato. A mão de obra é muito barata lá. Então, eles cobram muito mais barato. Por isso que os países todos estão fabricando lá. Aí, o que é que ocorre? Nesse acordo que eles fazem um documento lá que dá direito a eles a fazer uma réplica daquele material com a diferença, né, com diferenças básicas, para que não se associe ou não concorra com o material que eles produzem. E aí surgem motos, surgem carros, tênis, tudo igual, né? E aí alguns espertalhões vão e botam a marca. Agora estão investindo muito também na indústria da beleza e cosméticos. Roupas eles fazem muito, roupas, né? Muito. Com marcas oficiais. Aí é que está o problema. Eles usam a marca oficial daquela que eles fabricam. Esse é que está o erro, né? Mas, na verdade, não são cópias. São os mesmos produtos com material um pouco inferior. E aí os espertalhões, né? Que tem um olhinho fechado, mas é esperto. Ele vai lá e coloca a mesma logomarca. E as pessoas compram, né? Como falsificado. Mas é o mesmo fabricante na maioria das vezes. Chinesa é brincadeira, né? Bom, eu ia conversar agora aqui no programa com a deputada Rogéria Marinho, aliás, Rogéria Santos, né, perdão. Mas ela mandou uma mensagem aqui que ela está numa reunião no Ministério e não pôde dar entrevista para a gente. Eu queria saber dela a opinião sobre o marco regulatório que o Lula está encaminhando ao Congresso, que muda tudo. Saneamento. A parte do saneamento básico. Desobriga as prefeituras, os municípios a fazer aquilo que foi obrigado e que já venceu o prazo, né, para adotar a maioria dos municípios de esgotamentos sanitários. Então, né, 100 milhões de brasileiros não têm acesso a esgotamento sanitário. 100 milhões de brasileiros. Vive na lama, né? Para não dizer outra coisa. Para não dizer outra coisa. E uma grande parte também da população brasileira, eu diria quase 20%, não tem acesso à água potável. É brincadeira isso? Então esse é o país que a gente vive, onde deputados ganham mais de 200 mil por mês, cada deputado chega a custar 300 mil para todos nós, né? Nós temos senadores ganhando fortunas, juízes de direito ganhando uma fortuna, e nós não temos água potável para muita gente no Brasil. Pode isso? Ainda mais. Ontem o vice-governador esteve aqui, o governador em exercício, né? Porque o Jerônimo está lá na China também procurando um bocado. O Jerônimo, Toneto, só um parênteses aqui, viu? Ele está esperando o Lula chegar. Ele já foi lá onde ele tinha que resolver, que é um banco que vai emprestar 70% do capital para a construção da ponte em Salvador e Itaparica, que é um dinheiro que vem da China. Mas ele fechou 70%. Um negócio também com um carro lá. Não, ele está trazendo uma montadora para ocupar o lugar da Ford aqui na Bahia. Exatamente. E agora ele está precisando da presença do presidente lá, porque ele é apenas o governador de um estado, né? E tem coisas que dependem do presidente da República para fazer a contrapartida. Mas Tarcísio também já esteve lá. Tá todo mundo para a China. A CM Neto estava criticando ele nas redes sociais, criticando o Jerônimo, né? Falando que em 100 dias ele não fez nada pelo governo. O ACM Neto publicou nas redes sociais e está repercutindo que ele está inaugurando as coisas que o Costa deixou. Durante os 100 dias. Mas veja bem, aí o ACM está claro, né? No papel dele de procurar palanque, né?
Ele é oposição, né? Ele quer fazer uma maneira ali de estar presente. Porque é o seguinte, na verdade, quando o eleitor escolheu votar em Jerônimo, ele estava dizendo assim, ó, eu estou continuando Rui Costa, eu estou continuando o PT, eu estou continuando Wagner. Então, as obras que foram feitas pelo partido, né? Quer dizer, pelo Rui Costa, mas dentro do mesmo partido. Então, cabia ao governador atual que fosse até o Assemineto, ele não ia ter que inaugurar? Ele ia deixar a obra parar, né? Ia ter que terminar e inaugurar. Ia primeiro botar defeito, né? Então, porque aqui no Brasil tem essa mania, né? Aí entra um governo, aí bota defeito nas coisas que o outro fez. E às vezes larga pré pra lá, abandona. Abandona a obra, exatamente. Então, pelo menos essa continuação a gente teve e tá aí. Tem até um VT que passa aí na televisão, aqui tá passando também, mostrando todas as obras que Rui Costa deixou para ser inaugurada. Ainda tem obra que não inaugurou. Por exemplo, a Policlínica de Ilhéus, a rodovia 649, só aqui, eu estou falando só aqui, né? Tem essas duas grandes aí que ainda vão inaugurar. São obras começadas pelo trabalhador Rui Costa, grande governador, viu? Trabalhou muito. Ô Barbosa, vou falar aqui da presença do vice-governador aqui, governador ainda. Sim, você ia falando isso aí. Aqui o Fomes, mas Bahia sem fome. Bahia sem fome. Bahia sem fome. Veja bem, Jacques Wagner foi governador 8 anos. Depois Rui, mais 8. Foi eleito e reeleito. Só aí são 16. Descobriram agora que na Bahia tem mais de 2 milhões de pessoas em vulnerabilidade social. Em situação de extrema pobreza. Quer dizer, descobriu depois de 16 anos. Ô, Barbosa, é brincadeira. E o que é pior, estão pedindo a iniciativa privada, já estão rodando a sacolinha que eu falei no meu blog, rodando a sacolinha, pedindo à empresa privada para cooperarem, para doarem alimentos para esse pessoal que está vulneráveis, são vulneráveis. Teve eu não vou dizer o nome da rede, um atacadão aí da vida aí, de atacada aí mercado, e vai doar 50 e tantas toneladas aí. E até agora, eles só arrecadaram 256 toneladas, é muito pouco. É pouco, Para 2 milhões, é muito pouco. Então, eu digo, como é que mais de 16 anos você não poder... E a Bahia. Mas você sabe o que foi isso, Toné? E fizeram o quê? Mas você sabe o que foi isso? Depois da pandemia, a situação piorou muito. Você lembra que se falava muito nisso. Gente, essa coisa de ficar em casa, lá na frente vai pagar o preço. Fica em casa que o resto a gente resolve. Pois é. Então, nesse negócio de ficar em casa, foram fechados vários restaurantes. Claro que, assim, gente, eu não estou aqui condenando a atitude dos governadores, porque era uma responsabilidade muito grande também deixar esse povo todo na rua, depois morria muita gente, a culpa também podia ir para eles, né, Toné? Mas eu acho que também não podia se obrigar a fechar estabelecimento comercial. Eu acho que você podia fazer campanha... Depois, Babá, desculpa aí, demorou muito também o fechamento. Aqui o comércio aqui, Fernando Gomes que peitou. Vai abrir, botou as caras e abriu. E falou que morra quem morrer, não, né? Vai abrir e abriu. Foi essa frase emblemática. Morra quem morrer e abriu. Senão ia morrer mesmo mais gente aí. Né? Mas tem que ver isso, né, gente? Porque fecha um comércio para não morrer pessoas, mas depois morrem pessoas porque não ganharam dinheiro para comer. Todo mundo ficou sem trabalhar. E aí, Toné, veio agora a campanha da fraternidade, que todo ano a Igreja Católica lança, né? E foi lançada a campanha da fraternidade em cima desse tema, né? Para dar de comer aos pobres, né? Isso foi uma iniciativa até do Papa. Isso é no mundo inteiro, porque não é só no Brasil que está passando fome. E aí as autoridades no Brasil prestaram atenção a esse tema, porque a maioria é católico, né? E segue geralmente as recomendações da Igreja Católica. A Igreja Católica é uma igreja oficial, né? Que inclusive todo lugar que a igreja chega não paga luz, não paga isso, não paga aquilo, é uma maravilha. Aí, resultado, a Igreja Católica fez essa campanha e todas as autoridades seguiram. E o Lula aqui no Brasil tinha prometido na campanha dele, porque ele tinha esse dado na mão, né? Que foi por isso que Bolsonaro botou o Bolsa Família de 180 para 400 reais, que era 180 reais o Bolsa Família, que era chamado já de outro nome, né? Bolsa Brasil, né? Auxílio Brasil, né? Auxílio Brasil. Passou para 400 reais para poder matar a fome do povo. E com a promessa de que ia aumentar para 600, como foi aumentado agora pelo Lula, né? Então... 600 mais 150... Por filho. Por filho. Então isso já vinha sendo discutido aqui no Brasil desde a eleição. E foi promessa de campanha do Lula
trabalhar em cima desse tema. O Jerônimo, claro, por estar num estado pobre, que a Bahia é um estado pobre, grande e pobre, né? Acatou essa campanha do Lula e está fazer valer, né? Arrecadar alimento de algum lugar, porque dinheiro o Estado não tem. Ele já doou até 17 milhões dos cofres públicos para isso, né? Mas é muito pouco. Muito pouco. Então tem que realmente fazer essa campanha com as empresas. Eu acho, a Bahia tem pouca indústria de alimentos, né? Mas eu acho que esse tipo de campanha tinha que ser feito com as indústrias de alimentos, né? Porque se desperdiça muito também, Tonel. Outro dia eu vi um produtor de leite aí, queijo, despejar no rio vários milhões de litros de leite, porque... Por causa de preço. Então, quer dizer, por que não pega um leite desse e transforma em queijo e dá para o povo pobre, ou faz um leite pasteurizado que vai durar mais, né? Bota na caixinha e doa, faz sua parte também como ser humano. É melhor que jogar fora, entendeu? Então o Brasil... É uma forma de protesto. O Brasil falta muito essa conscientização, né, Toné? A gente não tem... eu falei aqui ontem, eu estava comentando aqui com a Lá, o maior frigorífico de carne do Brasil, que se tornou aí, aquele das 3 letrinhas, né? Já foram envolvidos em corrupção, pegaram o dinheiro do BNDES para crescer. Hoje eles ditam o preço da carne no Brasil e para eles o importante é exportar. Se o brasileiro está passando fome, está comendo osso, está comendo picanha, né? Aí não tem problema, entendeu? Eles querem exportar e andar de jatinho. Aí o que é que acontece? Quando a televisão mostra aí, o pessoal está indo no açougue, eu nunca mais vi mostrar, será que parar de comer osso? Porque antigamente mostrava direto, né? O pessoal comprando pé de galinha que vende agora? Pé de galinha. Aí ninguém fala da ganância do empresário, porque osso no Brasil ninguém nunca vendeu. Uns caminhões passavam arrecadando osso aí para fazer negócio de pente, isso e aquilo, e os açougueiros jogavam fora o osso. Agora já estão vendendo osso? Quer dizer, por que não dá ao pobre? Por que não raspa a carne do osso? Em vez de dar o osso, raspa aquela carne. Ou então o tutano que tem lá, que é muito bom. Podia embalar e dar ao pobre. Não, aí eles fazem questão de fazer cena, né, para televisão. Não, tá dando osso. Tudo bem, isso foi até bom que chamou a atenção das autoridades, né, para o problema da fome no Brasil. Mas o nosso comerciante, o nosso empresário brasileiro é muito ganancioso. Ele não pensa em repartir. Mas também a tributação é muito alta em cima dele, né? Eu sei, Toné, mas... Mais de 50% do produto brasileiro, Barbosinha. Mas agora eu não estou discutindo isso, né? Já que somos cristãos, estamos seguindo as ordens aí da igreja, vamos dar a César o que é de César, que é o imposto, seja alto ou não, é problema de César, e vamos dar a Deus o que é de Deus. Então vamos ajudar os pobres. Você está dando a Deus, está ajudando, quer dizer, está dando não, você está fazendo por Deus, você está ajudando os pobres. Então, vamos ser cristão e menos hipócrita, né? Porque é muito bonito falar, reclamar, criticar e não fazer sua parte. Então, acho que nós brasileiros precisamos deixar de ser hipócritas e sermos mais verdadeiros, honestos com Deus. Não é com o outro que está do seu lado, não. Não é para você dar esmola e tirar foto para sair na rede social, não. É você ajudar o irmão, ajudar o próximo, né? E o próximo nem sempre é seu amigo. O seu amigo, às vezes, nem precisa de nada. O próximo é aquele que você nem olha, que passa invisível por ele no semáforo, né? Deitado numa calçada. Às vezes é invisível, né? É invisível, porque o cara passa no carrão dele ali, não está nem aí para a fome de ninguém, só está pensando em ganhar o dinheiro dele. E ele não sabe que aquele que está ali, que hoje é uma vítima, pode se transformar num algoz. Porque um elemento daquele está na calçada ali, pode se revoltar e depois assaltar ele mesmo no carrão dele ali. Fazer uma besteira. E fazer uma bobagem, né? Então falta essa consciência no brasileiro. Claro que alguns têm, mas a maioria não tem essa consciência, Toné. E aqui em Itabuna, por exemplo, eu te pergunto, tem muita gente que faz caridade aqui, que faz o bem. Tem muita gente que fica no anonimato, que não aparece. Eu conheço pessoas que fazem questão de não aparecer, mas ajudam muita gente, né? Ajuda entidades de classe, ajuda. Agora tem muitos que não ajudam, não, só fazem falar. Mas estamos chegando ao final do programa, hein, Bárbara? Eu tenho uma coisa para falar aqui rapidinho. Tem uma notícia aqui de Goiás, viu? Sobre... Estamos no Abril Vermelho, o MST já ditou, para invadir. Então eu estou recebendo aqui um convite, a Invasão Zero. São os produtores aqui do sul da Bahia, estão se aglutinando. Se organizando. Grande, mais de 1.700 produtores. Amanhã eles vão fazer uma reunião para discutir com a imprensa, com os próprios produtores lá. Convidou a TVI. Hein?
A TV foi o convidada. convite está com o Toné ali também. Ô, Toné, vai ser aonde essa reunião? No Palace Hotel, amanhã às 19 horas. Certo. É o grupo Produtores Alerta. É a invasão zero. Então, não vão matar ninguém, mas querem tomar as decisões deles também. Querem se proteger e defender seu patrimônio, sua propriedade. Porque nem toda a terra é improdutiva. Improdutiva. Eles querem improdutiva, vamos invadir. E eles falam assim, é invasão ou ocupação? O MST, ontem o Sted deu uma entrevista e falou, é invasão mesmo. Pronto, tá bom. É invasão e destruição, né? Porque eles entram destruindo. Eles destroem tudo. Inclusive, Toné, a gente até comentou isso aqui essa semana no programa, não lembro se foi com a Lau, foi com o Roberto José, né? Essa questão que vem há anos, há dezenas de anos aí, ninguém faz nada, né? Entra governo, sai governo, fica usando esse povo aí como massa de manobra e não faz uma reforma agrária de verdade. Outros países Eles já fizeram. invadiram o INCRA de Alagoas, lá em Maceió, a superintendência do INCRA, ontem, invadiram. Então eles querem que Lula resolva, porque eles querem, parece que em 10 estados, eles querem a superintendência. Ajudaram, apoiamos sua candidatura, mas agora queremos o troco. É brincadeira. Então estão mandando mais do que o presidente. Pois é, diga, Bárbara. A gente está vendo depois uma entrevista, o produtor rural depois vai vir aqui na TV e conversar com a gente a respeito desses temas polêmicos que estão acontecendo. Na semana que vem ele vai vir. Inclusive eles já tiveram êxito, Toné, porque nós estamos hoje, que dia é hoje do mês? 12, né? 12 de abril, quase metade do mês, não tivemos nenhuma invasão na Bahia. Tivemos em Pernambuco, mas na Bahia não tivemos no mês de abril, que era o mês anunciado de grandes invasões. É abril vermelho. Era o abril vermelho, que já está ficando cor-de-rosa, vai clareando, né? Aqui na Bahia não invadiu nada. E isso foi fruto daquela primeira manifestação que os produtores fizeram em Santa Luzia. Foi Santa Luzia, se não me engano, Foi Santa Luzia. Quando invadiram lá uma fazenda. E eles impediram eles de entrar. Inclusive proibiram até ônibus de circular lá, levando pessoas do sem terra. Então isso já começou a dar uma segurada, né? E coibir. Olha, gente, eu não sou contra quem quer seu pedacinho de terra, quem quer trabalhar. Não, quem tem que fazer é o governo essa reforma agrária. Agora o governo não é tem que fazer. Nós temos muitas terras improdutivas, não é nem produtiva, né? Porque toda terra é produtiva e também não adianta dar uma terra que não produz. Tem muitos locais aí. Porque o pequeno produtor, né? Esse produtorzinho, né, familiar que vem para praticar agricultura familiar. Agricultura familiar, se você não der uma terra boa, não adianta, porque ele não vai ter dinheiro para ficar comprando adubo, insumos, então ele tem que ter uma terra produtiva, né? Agora, mas invadir o que os outros já fez, invadir o que já estão se produzindo, não. Aí só se o governo chegar lá e comprar a fazenda e doar para eles. Mas invadir, destruir, isso é crime. E eu considero isso um crime inconstitucional e um crime antidemocrático, né? Porque você está invadindo uma propriedade privada. Isso é antidemocrático. E é um crime de terrorismo também que deveria entrar lá na lei do Alexandre de Moraes, né? Que, inclusive, ainda não julgou aquelas pessoas que estão presas lá sob custódia. Mas o Flávio Dino, o ministro da Segurança, o ministro da Justiça, disse que esses atos aí de 8 de janeiro podem ser comparados, os ataques das escolas podem ser comparados aos ataques de 8 de janeiro. Brincadeira um ministro falar uma besteira dessa. Isso é um absurdo dos absurdos. Comparar o 8 de janeiro com ataque de escola, quer dizer, que eles querem colocar a culpa. Foi Bolsonaro que está incutindo essa violência. Brincadeira isso. Ministro, cala a boca, Magda. Diga aí, Bárbara. Só para fechar, Toné tocou nesse assunto, era justamente o que eu ia abordar aqui rapidinho. Ontem, né, em Goiás, um adolescente de 13 anos, esfaqueou duas crianças e, no caso, a polícia apreendeu esse adolescente e estava nesse assunto sobre as ameaças que está tendo nas redes sociais. Uns é fake news e outros ele está encorajando outros, infelizmente, a realizar isso, né? Em algumas cidades do Brasil, infelizmente, está acontecendo isso, né? E a polícia está atuando aí para que seja contido. Então, esse adolescente de 13 anos, ele foi preso, a polícia levou, mas essas pessoas que foram feridas não veio a óbito, né? Ainda bem, mas foi esfaqueada, foi ferida, né? 2 crianças, em Goiás. Virou moda, né? Infelizmente, né, rapaz? Uma coisa... Nós estamos vivendo, Toné, nós estamos vivendo um momento de uma guerra espiritual. É uma guerra que, infelizmente, a gente não tem... Mas a internet também traz coisas ruins, que é um jogo, né? Pois é. Mas aí querem usar isso também para censurar a internet para tudo. Não, eu acho que tem que ser para esse tipo de violência específica, né?
Não para tudo, porque se censurar tudo, aí acaba a internet. Se censurar, acabou. Bom, eu já estou no finalzinho do programa, Toné, já estourei o tempo aqui, mas eu queria aproveitar e falar aqui alguns destaques de hoje do Jornal à Tarde, viu? Os principais aí para você, tem notícia de violência, mas notícia boa também. A polícia desbaratou aqui na Bahia e prendeu um grupo de extermínio, né? São aqueles grupos de pessoas que até foram policiais ou são policiais e ganham dinheiro nas horas vagas para matar pessoas. Para matar pessoas. O grupo de extermínio foi desvendado aqui na Bahia, isso é uma boa notícia. A outra notícia, Toné, é sobre aquele caso das 2 mulheres brasileiras de Goiânia. Foram soltas. Já foram soltas, eu ia falar agora. Todo cuidado é pouco, agora com suas malas, não embarcar nos aeroportos. Né? Mas elas não tiveram culpa, tiveram cuidado, nenhuma. Só que o problema é internamente, né? Tem bandidos em todos os lugares. Mas pegaram, Barbosinha, ao vivo e a cores, foi tudo registrado. Eles trocando as etiquetas das malas. Claro, tem câmera em todo lugar, né? Então a Polícia Federal captou as imagens, eles trocando passaram mais de 30 dias presas. E graças a essa situação, a polícia descobriu outros casos. Já tem mais 4 casos descobertos de pessoas que tiveram suas malas trocadas. Algumas já foram presas, outras não foram presas, porque tem país que a polícia é inteligente. E aí a gente tem que dar a mão palmatória, né? A Alemanha não foi inteligente igual a França. O que é que a França fez? A polícia do aeroporto da França. Homem, né? A polícia da França aguardou na esteira para ver quem ia pegar a mala. Aí sim é a polícia inteligente, né? E a pessoa que ia pegar a mala viu que aquela mala não era dela, ela não pegou. Pegou a mala dela de verdade, mesmo com a etiqueta trocada, mas ela viu que a mala dela era outra. E na hora que as pessoas pegaram a mala que estava com a cocaína, a polícia francesa prendeu. Então, a polícia inteligente tem que trabalhar dessa forma. Agora está jogando. As empresas, o problema é da empresa. É a Latam, no caso. Aí eu disse, não, o problema é do aeroporto. Não, mas quando você despacha sua mala, Barbosinha, o problema já é com a empresa aérea. Você botou no avião. Então tá dentro do avião, tá guardado. Então o problema é da empresa aérea. Claro, e não do aeroporto. Já saiu do aeroporto. Quem recepciona você no guichê é a empresa aérea. Exatamente. Não é a Infraero, não é o aeroporto. E quando você despachou, já despachou lá para aquele voo, para aquele avião. Isso. Então entrou lá, a empresa que é responsável. É responsável. Se a empresa permite que funcionários do aeroporto mexam nas malas do passageiro, então a empresa não está sendo responsável. Não importa que seja terceirizada, mas a responsabilidade é da empresa. Eu já tive um problema com essa empresa, quebrou uma câmera nossa indo para São Paulo e ela se negou a pagar. Mesmo na justiça, ela recorreu, aí tem o jeitinho dela ir lá com o juiz e acabaram revertendo a situação. Eu perdi uma mala extraviada, foi para Recife, recebi 3 dias depois. Você ainda recebeu e eu não recebi nada. Ainda tive e não estava violado, ainda fui condenado a pagar o advogado da empresa. Então você vê como é a máfia no Brasil, né? Até juízes participam, infelizmente. Bom, o tempo acabou, tem mais alguma notícia aí, rapidinho? Nós já passamos aqui, amanhã tem mais. Pronto, Toné, boa tarde. Boa tarde, até a próxima. Ok, boa tarde, Bárbara, boa tarde a todos os telespectadores. Se Deus permitir, amanhã estaremos de volta aqui com mais um programa. Alerta a Cidade, com Denilton Santos. É isso. Paulinho, não esquecer. É isso aí. Tchau.